Olá, seja muito bem-vindo ao Marketing da Vida Real. Esse canal que nasceu para a gente falar das boas estratégias de marketing, das boas estratégias de comunicação, de maneira descomplicada, num tom de voz de marketing para os também não marqueteiros. E o nosso objetivo aqui é te trazer referências, aumentar o seu repertório, para cada vez mais vocês e nós percebermos que tudo que pega, aquilo que dá certo na prática, as boas sacadas, nem sempre dependem de investimentos milionários para acontecer. Eu sou a Camila Dalmédico e, mais uma vez, estou aqui dividindo essa bancada. Nossa, estou muito feliz hoje. Com que coisa figura, boa. Jean Pérez. Segundo episódio, hein? Segundo episódio, Você menino. viu, menino? Quem diria? Quem diria, né? Você já imaginou que a gente estaria aqui pela segunda vez? Não. Quer falar do primeiro episódio? Primeiro episódio foi um episódio piloto, né? Um episódio onde a gente testou tudo isso aqui. Ver se essa galera ia gostar, né? Exatamente. E eu me surpreendi, viu? É mesmo? Os feedbacks foram gostosos positivo? de escutar, foram positivos. Conseguiu o negócio? Conseguiu? Menino, tamo aí. Deixar o negócio de pé, conseguiu? Tamo aí. Por isso estamos aqui. Pois é. Por isso estamos aqui, né? Mas estou muito feliz, viu? Eu também. E embora você tenha falado que não dependa de grandes investimentos, né, de investimentos milionários, Sim. Hoje estamos com uma mesa milionária com aqui. Uma menino. Não é? Pesada. Não é? Pesadíssima. Tenha bondade, por favor. Por favor, então tá bom. Tenha bondade. Bom, além de estarmos aqui com duas pessoas, a gente intitula esse episódio, aliás, de Papo de Vendedor, Sim. porque temos aqui dois vendedores, consultores de vendas que trabalham em ambientes e em modalidades de vendas muito diferentes, então a gente vai falar um pouquinho disso, né? Não à toa foram escolhidos aí pelos segmentos diferentes mesmo. Temos Bruna Rosalém, que é diretora de vendas da Mary Kay. Bruna está na empresa faz 9 anos, né, Bruna? 9 anos. 9 Olá, anos. uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, é um prazer viu? dividir a mesa com você, ser convidada para essa mesa, né? Não é? Pesada, milionária. E a Bruna tem uma característica muito legal que é... Característica não, né? A Bruna, ela lidera uma equipe de 80 mulheres? Eu ia falar Isso 90, mesmo. 80, né? Pode profetizar, 90. Vamos de 90. 100, 80 mulheres. Então, com certeza, ela tem muita figurinha, muita história aí para contar. Imagina 80 mulheres trabalhando juntas por um mesmo objetivo. Né? 9 anos na empresa, só que 6 anos como líder, no cargo de liderança. E não deixou de ser consultora de vendas, continua vendendo até hoje, né, Bruna? Isso mesmo, fazendo trabalho de vendas, Exatamente. né? Na Mary Kay, eu sou diretora de vendas independente e as consultoras são consultoras de venda independente. Então, nós não temos um vínculo com a empresa. Nós representamos uma marca, mas todas... Eu sou CNPJ, né? Então, Entendi. Eu presto serviço para a empresa. Legal. E temos o Daniel Nakamura. O Dani a Bruna trabalha numa venda B2C, né, que a gente chama no marketing, que é Business to Consumer, ou seja, como ela mesma falou, ela representa uma indústria, uma empresa, e ela vende para o consumidor final. Ela vende para a Camila, ela vende para o Daniel, ela vende para quem vai usar aquela maquiagem, aquele cosmético, de fato. Daniel, ele faz parte do time comercial da Metal Pharma, que é uma indústria líder de mercado há 35 anos já aqui no Brasil, que faz liderança no segmento de planejamento imobiliário farmacêutico. Então, o Daniel, ele representa uma indústria também e ele vai vender para um outro negócio. Então, a gente está falando de uma venda de CNPJ para CNPJ, né? B2B, que é business to business, de negócio para negócio. Dani, um prazer ter você aqui com a gente também, falando aí desse outro nicho, né? Desse outro tipo de venda. Prazer é meu, agradeço também por estar nessa mesa aqui pesada. Mas essa responsa. Estamos juntos aí, espero que a gente consiga mostrar tudo aí pro pessoal que quer aprender a vender um pouquinho, né? Isso. O Dani, ele tem apenas quase 3 décadas aí em área comercial, 16 anos ou 18 na Metal Pharma? Metal 18. 18 anos na Metal Pharma, só que há quase 30 aí, né? 28. Isso. Vendendo outros tipos de produtos, serviços. Não parece, eu sou bem mais novo que vocês imaginam, mas faz um tempinho que a gente está na estrada. Cedo, né? Começou muito cedo. Comecei muito cedo, muito. É isso. Jean. Pois não. Comece aí, puxa as perguntas, comece a contar essas histórias. Eu queria começar tirando esse elefante branco da sala. Que é? Revelar, vamos ser sinceros, porque isso aqui é da vida real, é a segunda vez que estamos gravando esse episódio. Sim. Por quê? Coisas acontecem. Imprevistos acontecem. Imprevistos acontecem. Exato. E aí,
tô eu aqui todo místico, culpando o Mercúrio retrógrado. Para quem não sabe, o Mercúrio está retrógrado, a gente tem que se atentar a isso. Então, péssimo para a comunicação. Nada disso, Gera. Pois não. Vamos lá, o que é Mercúrio retrógrado? Daniel, você entende de Mercúrio retrógrado? Claro que não. Aposto que nada. Vou te falar rapidamente. Mercúrio é o planeta regente da comunicação, beleza? Quando Mercúrio está retrógrado, isso é, num movimento não linear em relação ao Sol, as comunicações ficam deficitárias, desafiadoras. Entendi. Entendeu? Estamos ainda no Mercúrio Estamos retrógrado. até dia 20. Até dia 20, talvez 19, mas acho que dia 20 de maio. Dia muito importante. Guardem aí vocês, dia 20 de maio, data muito boa para fazer coisas, por exemplo, me parabenizar. Então, deu erro e aqui estamos gravando novamente esse episódio, porque vimos o episódio e falamos assim, meu Deus, tem muito conteúdo bom aqui, temos que regravar perder isso. Confesse que você gostou tanto da gente que você quis chamar de novo. Exato. Você que bugou lá os Pois é. vídeos para ter a nossa companhia. Quase 18 horas de gravação, Quase, mais foi, 18 a gente fez hoje. aqui uma prova do líder, o último que Resistência saiu da absurda. mesa, sim, o último que saiu da mesa ganhou um Fiat Palio Weekend. Foi maravilhoso. Foi incrível, foi uma prova muito IPVA bonita. pago, com IPVA Foi uma pago. prova muito bonita. E eu comecei falando sobre isso para te perguntar, Daniel, quais são os imprevistos que acontecem numa venda? Às vezes está com a venda tudo certinho ali. E aí fala, pô, esse cliente já está aqui, já tá em Tá no casa, já estou papo. assinando aqui já, amigo. E aí dá pau. Por que isso acontece? O que está na mão do vendedor e o que não está na mão do vendedor? Todos imprevistos, né? Às vezes o cliente está fechado, como já aconteceu várias vezes, e ele muda de prédio, ele achou um outro ponto melhor, ou ele teve um contratempo, como nós tivemos aí um exemplo de um cliente da Bahia, na verdade, que teve uma enchente. Aí ele precisou Nossa, parar aí, tudo. sim. Então tem muitas situações, ou a esposa do cliente mudou de ideia, ela não quer mais a loja daquela cor, mas aí ela também não quer mais em aço, ela quer em madeira e a gente tem que mudar tudo. Então, muita coisa acontece mesmo, muito imprevisto. Ou ele conheceu um consultor que deu uma ideia de mudar alguma coisa. E o projeto já estava desenhado, tava pronto, às vezes desenhado até feito. Em produção, às vezes Produção. pronto já também na produção. E aí paramos tudo. E começa e volta várias casas para trás Estaca aí. zero de novo. Mas a venda está garantida. Tá garantida, tá garantida. Não, acho que aí é menos mal ainda, né? O problema, eu acredito, tipo, esse da enchente, por exemplo, o cara fala, agora, infelizmente, eu não consigo tocar um projeto desse tamanho, eu vou fazer outra coisa da minha vida, do tipo, talvez ter uma casa e não um corpo. Essa da enchente aconteceu de prorrogar. Parou, né? Ele já havia pago uma parte, a gente até devolveu, esperou ele concluir todo o processo dele, aí ele retomou com a gente. Foi até legal, porque você acaba mostrando para o cliente que você não está ali simplesmente para vender por causa do financeiro. Você quer realmente um parceiro, né? Que é o que a gente mais busca hoje. E com você, dona Bruna, você também tem imprevistos de venda, sim ou não? Eu acho que é um pouco mais difícil. Eu falo que se você tem pronta entrega, né, o produto ali na hora, você acaba vendendo, passou o cartão, tá tudo certo, né? O que acontece é quando a consultora ela não trabalha com pronta entrega, trabalha com encomendas, surgiu qualquer imprevisto, o carro quebrou, acontece muito. Precisou usar o cartão para um outro motivo, ela vai deixar de pegar os produtos que ela tinha encomendado antes, porque ela não tinha aquele compromisso. Né? Então, acho que é mais isso. Agora, se tem um produto ali na hora, vendeu, tá vendido, né? Não tem o que fazer. Não é algo que se planeja, né? Não é uma venda planejada como do Daniel, né? É uma venda que acontece na hora ali. E acho que também o que é diferente da venda da Bruna e da venda do Daniel, não só isso da questão do planejamento, quanto tempo demora para você vender uma loja, Dani? Do chamado, do contato, vamos dizer assim, né? A gente recebe tanto chamado da empresa quanto nós mesmo levantamos esses clientes. Então, eu falo para vocês que pelo menos aí 80% dos casos, 90 dias, 60 dias para acontecer todo o processo. A gente tá falando de 2, 3 meses para a venda ser, de fato, concretizada. Em alguns casos menores, mas acaba acontecendo em 15 a 30 dias, mas quando o cliente já está com tudo bem encaminhado. E o que significa o cliente já está com tudo bem encaminhado? A gente que já tem uma farmácia, já sabe, já está mais habituado com aquele tipo de produto. Você não precisa gastar tanto ali o lado de convencer no sentido, né, de ensinar ali tudo que você sabe. Colocar essa coisa de consultor para fora. É alguém que já está mais acostumado
um gerente de compras de uma grande rede? O que é estar mais encaminhado aí nessa venda? Eu acho que o mais difícil no processo é o cliente ter o prédio, ter o ponto comercial já definido, para a gente poder fazer o nosso trabalho, né? Quando a gente entra, a gente até tem muitos clientes que começam sem ter o ponto, pedindo para a gente uma sugestão. Tenho 3 pontos, o que você indica, o que você sugere? Então, por isso que demora mais. Aí ele passa depois por contrato, de locação, tudo isso. Quando ele já tem o prédio, está definido, tá? Por mais que ele não seja do ramo, quando a gente vem fazendo o nosso trabalho, a gente demonstra para o cliente o que está acontecendo, o que pode ser feito para você sair com um projeto inteligente, para que a loja tenha circulação, para que ela venda mais. Então, é rápido. O maior problema nosso hoje é ele ter o ponto definido, tá? Então, é o que mais... Até porque no nosso mercado, ponto comercial para drogaria está bem difícil de conseguir. E a gente... Desculpa, pode falar, Jean. Por favor, imagina. Não, eu ia falar que, né, o ponto é essa questão do planejamento, da demora de uma venda e de outra, e do ticket médio também, né? A gente tá falando aí de uma compra média de quanto quando a gente fala de mercado. Você não pergunta quanto tempo eu demoro para vender meu produto? Quanto tempo demora pra Quanto vender tempo seu você demorou para passar a máscara de cílios antes da gravação? Ah, foi rapidinho, foi Acho rapidinho. que uns 3 minutos deu para vender 2 máscaras de cílios. Não é? Olha aí. Gente, Bruna... Não, Daniel Mas viu vem, a eu cena, vi, menina. Eu vi. Antes de gravar, eu falei, Bruna, me salva. Mandei um WhatsApp pra ela. Eu falei, menina, acabou meu rímel. Aí ela, pode deixar. Chegou aqui com uma mala. Aí ela, como é que foi? Ela me deu 2 e falou assim, olha... Só que ela não falou assim, olha, escolhe entre esse ou esse. Esse aqui faz isso, esse aqui faz isso. Esse aqui serve pra isso, esse aqui serve pra isso. Faça primeiro esse, depois esse. Você vai ver com os 2 juntos, ou seja... Já fez uma... Isso aí, se eu não me engano, é até crime, venda casada, Vem não é? da casa. Não pode mais falar esse termo, de venda casada, tá? Vamos falar de um cross merchandising. Pode ser um vamos tradezinho gourmetizar ali, o tá marketing, certo. né? Entendi. Mas Pra quem assim, não não podia, sabe, não. aliás, pra quem não sabe, né? Um momento aí, conhecimento pros não marqueteiros, ou pra quem é e não sabe do termo, o que é um cross merchandising, né? Quando a gente tá ali no supermercado, por exemplo, tem os molhos de tomate e a gente tem um clip strip, que é aquele... Como se fosse aquela reguinha grudada ali na gôndola, que tem os queijinhos ralados. Então, automaticamente, né, vou fazer ali uma macarronada, eu pego e eu sou incentivada. Induzida, uma compra por impulso ali, para eu pegar esse saquinho de queijo ralado também e aumentar a minha cesta de compra. Então, Bruna... e falou pra mim que ela não se considera vendedora, tá? Nada? Não. Imagina. Não me considero uma vendedora, gente. Tá aqui, ó, tá pulsando no sangue dela. Mas aqui a gente vai desmistificar isso hoje. Mas, assim, é muito leve, né, o processo de vender. Posso entrar nesse assunto já? Depois Pode, vai, vamos lá. A questão de... Eu tinha um preconceito com vendas. Então, quando a Camila fala que eu não considerava vendedora, porque eu tô na empresa há 9 anos, trabalhando com venda, há 10 anos atrás eu era preconceituosa. Por quê? Porque eu tive... Vamos falar do seu background. Você veio de onde que você veio? Que antes de ser vendedora, você era o quê? Então, não tem nada a ver, não faço nada a ver, não tem nada a ver o que eu faço hoje com o que eu fazia antes. Eu sou bióloga e jornalista, então eu dava aula em 3 escolas e eu apresentava um programa de TV também. E hoje eu trabalho com vendas. Mas naquela época eu tinha um preconceito por causa de experiências ruins que eu já tive com vendedores. De ficar... pressionando a venda, vendedores chatos, né? Que todos nós já tivemos. Então, eu acredito que tem muita gente que tem esse preconceito com venda hoje por causa desse contato Sim. que teve. E eu acredito muito que não existe pessoa, tem dom para venda e não tem dom para venda. A questão é ter preconceito e não ter preconceito para venda. A venda ela é uma técnica, tudo se aprende. Mas aquela pessoa que já cresceu num berço de pessoas comerciantes e tudo mais, ela não tem... Ela cresceu sem esse preconceito para venda. Já quem não teve essa vivência com comerciantes, teve muitas vezes essa experiência com vendedores chatos e sai vendendo para mim, eu vou estar incomodando a pessoa, né? Então, o que eu escuto muito de novas consultoras é essa questão, eu acho que não é para mim porque eu me sinto incomodando. Só que a venda é você levar uma solução... Eu me sinto pedindo um favor, né? Compra de mim. Só que se você muda a ótica, né, e você pensa que você está ajudando a solucionar um problema dela, né, uma dor dela ali,
eu tô ajudando, eu tô levando a solução, eu não tô incomodando, né? E a gente vende a todo tempo, então, nossa, Cá, que lindo o seu cabelo, né? Aonde você faz o seu cabelo? Carol Crespo, tá, gente? Carol Crespo. Cá não ganhou nada com isso, Carol Crespo, deu um desconto pra cá depois, tá bom? E patrocina. Mas ela não ganhou nada com isso, com essa venda. E a gente tá vendendo ideias o tempo todo. Quando eu quero ir num restaurante, convidar meu namorado para ir comigo no restaurante, eu vendo a ideia de que aquele restaurante é legal. Então, a venda, ela acontece a todo momento. Você pode escolher em ganhar dinheiro com a venda ou não. Boa, e isso ter é essa bom, hein? mudança de visão fez total diferença para eu estar há 9 anos trabalhando com isso. Isso é bom, isso é muito foda. bom. Eu tenho um amigo que ele fala algo parecido, queridíssimo, seu Neuci. Seu Neuci é diretor da Topline. Ele fala assim, meu trabalho é vender. Eu vou vender. Se a pessoa vai comprar ou não, isso não tá comigo. Aham. Sabe? Mas eu não controlo, né? Eu não controlo. E aí ele fica sempre muito tranquilo. Ele chega, faz toda a apresentação, ainda que aconteceu várias vezes. Ele fala assim, Neuci, hoje eu não posso comprar nada. Eu falo, tá tudo bem, é que eu vim vender, me deixa vender. Deixa ter meu momento aqui, momento de fala. Eu acho que essa mudança de perspectiva, né? E ele fala, eu me coloco como especialista nisso. Então eu vou fazer o meu melhor, vou mostrar soluções. Se você vai comprar ou não. O não nunca é pro vendedor. O não é para aquela pessoa naquele momento. Ela não precisa daquilo naquele momento. Ela não pode consumir aquilo naquele momento. Né? E a gente tem que levar os nãos com mais naturalidade. Não é, o problema comigo. Não, gente. E esses Vamos dias eu vi trabalhar o um emocional vídeo. aí. Esses dias eu vi um vídeo que fala que ser vendedor como é que é? Se acostumar com 30 nãos para um sim. Vocês concordam com isso? Ou isso, no começo, quando você começou a vender farmácia, você tinha mais nãos, agora você já vai contornando, já vai sabendo que gatilho usar e você tem mais sims? Como é que é isso? Ou é a vida inteira, 30 nãos para um sim? Como é que é isso, Dani? Então, eu vou dizer para você que eu vejo um pouco diferente essa questão de vendas de 30 não para um sim, tá? Eu venho do mercado farmacêutico, de drogaria, curei muita gente, viu, com essa questão de vou lá curar a dor dela, eu vendi muita de pirona. Não maquiagem. Literalmente. Mas vim desse ramo, né? Aprendi bastante, depois passei pela indústria farmacêutica, até chegar nesse momento nosso. Dani, deixa eu só fazer um parênteses. Quando você fala vim desse ramo, você veio de farma, você tinha farmácia, trabalhava na indústria farma, o que é vir desse ramo? O meu pai tinha drogaria, eu acabei entrando São na Paulo? drogaria em Campinas. Até muito famosa em Campinas, todo mundo conhecia, chamava Midori, né? É o nome dele, porque foi daquela época que era meio o farmacêutico resolveu o problema de saúde da família, né? Por um momento eu achei que você ia mandar aqui o meu pai, o senhor Raia. E eu falei, podia ser, eu não ia ficar bravo. Você não viu? falou que a mesa era milionária? pois é. Eu não ia ficar bravo. Olha, Dani. Ia ser uma boa, hein? Já pensou? E aí, depois desse momento que a gente passou algumas dificuldades, porque eu assumi um negócio que eu não conhecia muito, trabalhava desde criança, mas ajudando, né? E acabamos vendendo, continuei em drogaria, até na rede de farmácia, uma rede de Campinas também. Depois eu fui para a probiótica, trabalhei também na distribuição de remédio, na época a gente chamava até de similares, né? E usei uma faculdade um pouco diferente de todo mundo aí, né? O jiu-jitsu para aprender a driblar todas as situações, que a gente usa muito uma situação lá que é o ceder para vencer. Aprendi isso com Dani o Libre faixa marrom, tá indo pra preta, Dani? Isso. É pesado, essa mesa é pesada mesmo. É que eu parei muito tempo, né? Depois por causa de trabalho e viagem. Mas que dan que você tá? Eu tô 4º grau de marrom, né? Amanhã tá aí. no negócio. Cuidado. E aí aprendi tudo isso de verdade, foi com o Libre, né? Da Gracie Barra. Me trouxe muita instrução, de verdade mesmo. Isso me ajudou muito. Então, onde eu quero chegar? Quando a gente faz um trabalho, que eu acredito que seja um pouco diferente, eu já vivi todos os outros tipos de venda, mas nunca deixei, sempre entrei no tatame. Na drogaria e sempre esperei o momento, até analisando que horas o cara ia estar um pouquinho mais calmo, porque se você chega já falando, então eu sempre analisei isso, tá? Como aconteceu com vários clientes, de eu chegar e o cara, isso mais recente, o cara olhar para mim e falar assim, o que você quer aqui? Então, nunca respondi numa situação de, vim aqui te vender. Não, calma, tudo bem,
saio, vou mais para lá, espero um pouquinho. Você acha que tem uma coisa aí de ser um psicólogo aí? Um vendedor? Totalmente. Tem muito. Né? Totalmente. Acho que é o que mais manda na nossa vida, sabe? É ter o momento certo. Quantas vezes eu bati também sem ser chamado e fazendo um trabalho de demonstrar para o cliente e ele fala, então faz um projeto da minha loja. Mas eu não vou reformar. A hora que se apresenta, ele fala, não, eu vou reformar. Então, é uma questão de feeling, de sensibilidade. Eu concordo com a Bruna de que... aliás, não sei se eu concordo. Olha aí. Vamos lá, põe na Nossa, mesa. olha só. Não, quando ela Como fala você assim... se sente sobre isso? Quando ela fala assim, qualquer um pode ser vendedor. Eu entendo e concordo com o fato de que, se a pessoa quiser, se ela estudar, se ela se profissionalizar, se ela entender as técnicas e tiver vontade, ela pode sim ser vendedora. E isso eu concordo. Mas será que... eu acho que vendas é uma questão de mentalidade também. Né? Aquela pessoa que ela já tem objeção por si só em tudo, vai ser mais difícil dela ser um vendedor, porque o vendedor, ele tem que ter, eu não sei se vergonha na cara, eu não sei se, não vergonha na cara não, eu não sei se ser cara de pau, sabe, não ter a vergonha de chegar e falar, viu, não é todo mundo que tem isso, é nesse sentido que eu não eu sei acho que na verdade isso é algo que se aprende, se a pessoa estiver disposta. Eu evolui muito como pessoa quando eu comecei a trabalhar em vendas. Então, na questão de sociabilidade, sim, como é que isso melhorou em quê? muito. Não tudo, desde a questão de controle emocional, de aprender a falar com as pessoas, isso eu aprendi. O que eu acho que, de repente, não ajusta para a pessoa na questão da venda é se ela não gosta de pessoas. Se ela não gosta de se relacionar, não, vender é relacionamento. Não tem como, aí nesse caso... Mulher, como é que você foi fazer biologia? Porque Essa mulher ela é gostava conversar muito com de os peixes. pessoas. bióloga. não- Porque geralmente, eu posso estar errada, mas geralmente eu imagino ali um biólogo, a pessoa que é mais... Mais bicho grilo ali, mais afastadinho. que não gosta, não é que não gosta de pessoa, mas que tem uma maior dificuldade ranço. de socializar ali, então vai ficar Na ali verdade, mais... se eu contar tudo que eu já fiz na minha vida, vocês vão me dar 20 anos a mais. Então, É mesmo? eu prefiro não... Então não conta. Não vou contar isso porque eu sou jovem, né? Mas eu acho que assim, a questão da biologia veio pra mim quando você termina o ensino médio, você não tá preparado para Não escolher tá, a né? profissão pro resto Não da tá. vida, Não né? tá. Isso é difícil. Então eu fui muito por amor mesmo, eu gosto muito de Você animais, entrou eu na gosto de faculdade com estar 17? no meio. 18 anos. 18 anos. Eu gosto de estar em contato com a natureza, mas isso é a Bruna como pessoa, não necessariamente a Bruna profissional. É mais Sim, seu né? hobby ali, você adoraria Isso. morar eu em Ilha me Bela. reconecto exatamente também. na praia, na natureza. Então, pra mim, é muito importante isso. Aham. Mas depois que a gente tá ali na vivência, a gente vai vendo que não preenche, né? E a venda hoje, pra mim, ela tá muito na questão de ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Então, por isso hoje a equipe de vendas. Porque essa transformação que eu vi na minha vida, através da oportunidade que eu tive de trabalhar com vendas, eu posso replicar para muitas outras pessoas. Então, para mim, hoje é uma missão, entendeu? Então, eu entendi que a minha missão não era ali. Mas o que precisou? Autoconhecimento, muita estrada. pouquinho mais de idade, né? porque é real, né? E te deu um embasamento para vivência. você lidar hoje com essas cobras da sua vida, sabe? Mas eu acho que tudo acontece como tem que ser. E tudo tem um aprendizado ali para te encaminhar para o próximo passo, né? Inclusive, você estava falando da questão da... tem que ser um pouco psicólogo, né? É tão real isso que hoje eu estou estudando psicanálise. Ai, que delícia. Porque eu vi a necessidade, de delícia. fato, de entender melhor Delícia as não é, né? pessoas. Ai, eu adoro. Delícia, falar que é delícia. Ai, eu adoraria gostoso. estudar. Eu viu, amo psicanálise. entender o problema, a necessidade das pessoas. Então, nem pela questão de exercer como psicanalista. Se for da maldade de Deus, a Deus pertence, né? Mas não é meu objetivo hoje. Meu objetivo é, de fato, aplicar entender, isso, ter mais estudar o ser técnicas. humano, né? Exatamente, para Entender. ajudar melhor as pessoas. Sim. Dentro da área de vendas, dentro da minha equipe. Sabe, com um disclaimer aqui, semanalmente eu passo pela oportunidade de estudar psicanálise, sabe? Por quê? Porque semanalmente vem no meu Instagram ali e fala assim, estude pscanálise. É a faça tal, vida tal, tal. te dando sinais. Isso Nossa, começou assim. Aí eu resolvi Mas ouvir eu já o falei em sinal da terapia vida. isso. Eu falei, Mari, minha psicóloga, beijo, Mari, adoro você. Falei assim, eu não Desconto, conseguiria ser um psicólogo, psicanalista, porque eu sou muito fofoqueiro. Gente, mas eu vou falar, o Jean, você Aí. está completamente errado, Jean. O Jean, você já é um psicólogo, Jean. Então, mas eu não consigo não Gente, interferir. Jean,
Tipo, a Camila chega falando assim, ai, tô com problema. Eu falo, Camila, ai, fulano, escuto tudo. Falei, tem uma hora e fala, Camila, você vai fazer assim. Mas a minha psicanalista é assim. Não sei se... Não, a linha que eu sigo ela me escuta. Mas depois, eu falo que assim, tanto que eu indico muitas pessoas pra ela e as pessoas se apaixonam por ela. Mas quem não tá preparado pra levar uns tapas da vida ali, Gente, é difícil, nem vai, hein? nem vai, porque ela vai dar esse... A terapia, ela é difícil, a gente tem que querer, né? A gente Sim, tem que querer. sim. A minha, onde o papo já foi. Não, mas só vai voltar, rapidinho vai aqui. A minha, ela gosta, eu tô falando de alguma coisa, de algum problema, porque aconteceu isso. Ela quer ver a pessoa. Deixa eu ver quem é. Eu falo, mas gente, por que você quer ver? Eu não consigo, eu preciso ver de quem que você tá falando. Aí eu falo, como assim, gente? Ela gosta, ela adora ver com quem. Aí sim, aí eu sou desse tipo aí. Ela quer a fofoca completa, né? Meia fofoca. Me passa o Insta. Total. A minha internou. Sério? Não aguentou o trampo. Não aguentou. Nossa, falando isso. Ela desistiu. Não rolou. Virou bióloga. Foi pra Ilha Bela, né? Tá certo. E outra questão, só voltando pro assunto favor. agora. Por favor, alguém tem que voltar. Alguém tem que voltar. Aí, a questão de bióloga. Justamente, eu fui pra Mary Kay por causa disso. Porque eu tava na transição aí pro programa de TV e eu era bicho do mato. Então, essa imagem que vocês estão vendo hoje, eu não tinha Essa quando eu entrei. executiva de batom vermelho era bicho do mato. Bicho do mato, que não usava maquiagem. Gente, olha isso. Então eu precisei aprender. Então eu falo que eu aprendi tudo na Mary Kay. Pra mim foi uma universidade, assim, Que legal. da prática. Que legal. Então as pessoas falam, mas eu não sou como você. Que ótimo, né? Porque cada um tem o seu jeitinho pra fazer acontecer e tudo se aprende. Eu também não era assim. Tá. Hoje eu sou assim, né? Então chegamos assim, na conclusão de que quem quer realmente pode ser um vendedor, mas precisa ter essa mentalidade de arriscar, de falar com as pessoas, de gostar de ser humano, né? E assim, um bom vendedor, ele precisa saber mais escutar ou falar. Que aí eu tenho minha opinião formada, mas eu quero saber de vocês. Então, eu enxergo que hoje, para ser um vendedor, o cara não tem aquela história, não sei se a Bruna concorda comigo, mas o cara nasceu para vender. De verdade. Ele precisa? O cara que quer vender, que muita gente entra como vendedor assim, não estou fazendo nada, vou ali vender, vou tentar vender aquilo ali. De 10, 1 realmente continua. Se for com essa mentalidade aí. Agora o cara que vai, eu quero vender, pode eu ter vou certeza fazer que acontecer. ele vai vender. Tá? Questão de escutar, até é um dos aprender a pontos pra saber mim mais falar ou mais escutar. muito importante. Eu, por exemplo, eu gosto de escutar tudo mesmo que ele tem para falar, até reclamar disso ou daquilo que não tem nada a ver comigo, mas eu escuto tudo para depois colocar a situação. Muitas vezes eu escuto tudo que ele está falando, vejo as dificuldades e falo, tá bom, eu vou desenvolver o seu projeto e volto. Porque às vezes na hora não dá para desenvolver um projeto, porque ele está tão indeciso que eu às vezes vou fazer 2, 3 até levar o melhor para ele. Eu nunca vou apresentar 2, 3, eu vou apresentar o melhor, tá? Que a gente enxergou. Depois eu faço os pequenos ajustes que às vezes o cliente quer, que é normal, mas tem que escutar muito, tá? E o cara que fala muito de verdade, ele acaba perdendo muita venda. Sim, você também tem essa opinião, Bru? Com certeza, é ouvir, né? Se você não Sabe ouvir, né? o problema da pessoa, o desafio que ela quer corrigir ali, como que eu vou? E às vezes se você... meter os pés pelas mãos. Se você já chega falando, né? falando. Você se antecipa, talvez você deixa de descobrir o tchan que ia dar pra você pegar aquela venda. O que ele quer. Exato. O sonho dele, né? Que nem... Acho que aí eu e a Bruna vendemos a mesma coisa. A gente vende um sonho. O meu é de realmente o cara conquistar uma venda muito expressiva na empresa dele, é fazer acontecer. E a Bruna de deixar a pessoa mais bonita, com autoestima legal, tudo isso, né? E etc. Isso é um tema interessante. Você conseguiria, Dan, numa frase, realmente falar o que você vende? O que você vende? Sonho. Metal Pharma é sonho. Brabo. O que é legal da Metal Pharma, eu conheço de pertinho, tá, gente? Agora eu vou ser sincera aqui também. Eu já fui gerente de marketing da Metal Pharma. Por isso eu sei que o Dani, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelos outros vendedores, que a gente tinha uma relação muito gostosa, né? Porque marketing e comercial tem que estar ali juntinho. Mas o Dani é uma das estrelas do time da Metal Pharma, né, Dani? É isso. O Dani, eu lembro muito. A gente acredita que ficou uma situação muito confortável pro Daniel. Mas é. E assim, aí, né? tinha muita reunião, eu lembro até hoje uma reunião que
eu era até mais nova do que hoje, né? Ali, com uma equipe de vendas que já tem muito mais idade que eu, tanto no RG quanto ali em experiência, em vivência. E ali eu me sentia muitas vezes, por mais capacitada que eu fosse, e eu realmente acho que na época, né, Entregou tudo. Entreguei bem, tudo não sei, mas entreguei bem ali. Fiz o meu papel. Muito bem. Oh, Ela tá obrigada, fazendo um charminho agora. Ela quer confete. Não, mas eu digo assim, era um desafio, porque eu tinha medo, que até que eu mostrasse para eles a que eu vim e o que eu poderia ajudá-los, tinha ali uma questão de o que essa menina vai me ensinar a melhorar a minha venda, que eu já sei tudo o que acontece, já tenho anos aí, né, em tal região, o que essa menina tem para me mostrar? E, né, para me ensinar, enfim. E aí fui muito bem recebida, graças a Deus, foi super legal o trabalho lá, tanto que estamos aqui, né, trocando as figurinhas aí, mas eu lembro até hoje um dia que eu dei para vocês, antes de começar a reunião, né, uma dobradura, era um coraçãozinho, para tirar um sarro, para brincar, que eu falei, gente, antes de tudo, senta, respira e, pelo amor de Deus, abre o coração, escuta o que eu tenho para falar. Ah, que legal isso. E até hoje, acho que vocês, né, até hoje tem a coisa do abrir o coração e tal. Tem, nós usamos essa brincadeira sua, que foi na verdade, a Camila tá falando um pouquinho, mas ela sabe o quanto ela somou pra gente, tá? Isso é um fato. E a gente usou isso Um treinamento? Teve um treinamento da Andorinha, que é uma distribuidora de medicamento, e a gente também ia falar. Você me falar que você abriu uma andorinha, eu e a bióloga vai sair da mesa agora. Não, gente. Nós saímos correndo para imprimir os coraçõezinhos. Que legal. E vamos lá, distribuímos. E a conversa começou assim. O pessoal começa a dar risada, porque a gente já entra na reunião, eles já entravam, eu vejo que eles já estavam sisudos, assim, né? Eu vou trazer, a gente fazia, sei lá, reunião trimestral. Eu vou fazer todos os problemas que essa menina aí, ó, e esse povo aí do marketing, o diretor aí, ninguém sabe o que a gente passa na rua. Sim. E a gente sabe sim, e se a gente não sabe, estamos aí para isso, exato. né? E aí eu lembro, e o Dani, eu lembro que ele me ajudava muito nas reuniões, tinha muito vendedor ali, né, que levantava a mão, mas também vocês não sabem disso, acontece isso, porque a gente perde muita venda, o cara pede para eu ir lá, eu vou 3 vezes no prédio dele, ando 200 quilômetros 3 vezes, chega lá, o cara não fecha, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu lembro até hoje, uma vez que o Dani levantou e falou, galera, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Eu tô aqui faz 16 anos. Esse pessoal que tá falando isso agora acabou de chegar. Vocês têm noção de quanto eu já caminhei, quanto eu já viajei para conseguir entrar? Vou falar aqui, Dani, acho que pode. O Dani tem na carteira Droga Raia, você brincou? Olha só, Dani conhece o Sr. Raia? O Dani tem Raia Drogazil. Fala aí, Dani, quem que tá na sua carteira? Estamos com São Paulo, eu acho que inúmeros aí, Carrefour, Pão de Açúcar, quando estava no auge das drogarias, a gente fez todas para eles. Então, assim, não é qualquer vendedor que vai ter esses nomes expressivos na sua carteira aí de clientes, né? E aí ele quis mostrar isso, ele falou, gente, até eu chegar nesses caras, você imagina quanto não ele levou até entrar na Raia, até entrar no Carrefour, né? Então, tem muito isso também, muita gente que desiste ou que tem essas objeções gigantes no começo. E eu lembro que eu era a pessoa ali, né, que precisava trazer os conteúdos e tal na reunião, mas eu lembro do Dani, a gente não combinava nada, mas eu lembro que ele eu só pensei, boa, Daniel, boa, Daniel. Mas é que do tudo tem que bonito. ter foco, né, na reunião. Eu falo muito isso. E o cara começa a migrar para tipo assuntos assim, gente, para que de reclamar. Não tem, eu lembro Isso acontece mesmo na venda, são os 30 nãos para ganhar um sim. Sim, mas né? é bem isso mesmo. Eu lembro que eu comecei a trabalhar, abrir Minas, né? Que a Metal Farm fazia muito pouco trabalho em Minas. E não tinha WhatsApp, era raramente um e-mailzinho que funcionava. Então a gente tinha que ir, medir, voltar, fazer o projeto, imprimir o 3D e voltar lá no cara. Entendi. Tá? E acontecia de não fechar. Mas eu ia chorar. Cara, vamos pro próximo. Às vezes eu ia bater no vizinho dele. E fechava. E fechava às vezes com o vizinho. fechava. Aconteceu Mas eu várias acho que vezes. quem tem sucesso com venda é justamente isso, é não focar no problema. Vamos pro próximo, focar na solução, né? Isso. Levar pro pessoal, né? Sim. E o que eu posso aprender com esse não, vambora. Eu sei que é muito bonito falar, né? E, aliás, uma coisa que eu gostaria de saber de vocês, assim, nossa, já entrando totalmente no próximo... Se eu deixei de falar alguma coisa ali... Faltou eu responder a pergunta Qual, que você gente? fez pro Dani. O que eu vendo?
Pois é verdade. Boa. Ela tem uma frase Eu gosto dela. da Bruna, porque ela, Bruna vai, tá ela é uma atenta, né? apresentadora. É que ela não tem- trabalhou em programa de ela não TV. tem Se vocês TDAH quiserem, eu posso igual a compor a gente, mesa né? toda semana. Eu gosto da Bruna porque ela não tem TDAH. Ela não tem TDAH. Meu Deus, vamos entrar nesse assunto mesmo. A Bruna não tem. Eu tenho, gente. Eu também Eu tenho. falei pra eles hoje, vocês me ajudem, porque hoje tá muito forte. Hoje eu falar, o que você perguntou mesmo? Tá assim, ó. Bru, o que você vende? Ó, eu tenho dois produtos, né? Vamos dizer assim, que eu vendo. Ah, legal. Mas os dois, eu acho que, se eu for resumir uma palavra, é empoderamento. Legal. Então, eu vendo tanto o produto em si, que eu vou ajudar na autoestima da mulher, quanto a oportunidade de um desenvolvimento profissional com as consultoras. Aonde eu também vou vender esse empoderamento, né? Mas através aí de um desenvolvimento profissional, de um desenvolvimento pessoal, né? Depois profissional. Mas acho que se for resumir aí é empoderar a mulherada. Legal. E quando já mudei o TDAH e já não sei o que eu ia perguntar antes, mas vou entrar num outro tema aí. Eu queria entender um pouquinho mais, você me falou rapidamente quando a gente, né, se falou ali, mas eu queria entender um pouquinho mais da história da Mary Kay. E eu acredito que quando você vai vender pra mim, por exemplo, Camila, você tem um jeitão aí, vamos vender Mary Kay, por exemplo. Você deve contar um pouquinho de como tudo começou. Se você quiser falar um pouquinho do carro rosa, que eu também tenho bastante curiosidade. De onde surgiu Mary Kay? Como que é a história dela? Na verdade, muitas pessoas falam, mas é só para mulher? Na verdade, a Mary Kay é uma empresa feita de mulher para mulher, né? Porém, os homens são muito bem-vindos, porque nós vivemos numa sociedade muito machista, onde as coisas são feitas para os homens e as mulheres se encaixam. A Mary Kay, ela foi fundada em 1963 por Mary Kay Ash, então tem esse nome por causa da fundadora, e ela era líder de treinamento numa empresa de venda direta, onde ela treinava igualmente homens e mulheres. Só que ela via... O que ela vendia? Desculpa. Nossa, agora você me pegou. É mesmo, menina? Tá bom, então esquece que eu perguntei. Não me lembro. Eu sei, mas sabe quando eu não lembro agora? Quando é assim, inventa qualquer coisa. Tem TDAH, né? eu lembre dessa Tamo aí, ó. também, tem. Tamo aí, a minha prescritora aí, Não vamos falar disso, não? Não, Obrigado. tá. Até perdi o que eu Vai. tava falando. Eu tô ficando perto dela. TDAH, Pois é, deve pegar. A Mary Kay dava treinamento É vírus, pra homens é e Ela vírus, mulheres. treinava tá no homens ar. e mulheres e ela via sempre que os homens tinham mais oportunidade do que as mulheres. Então, quando ela se aposentou, ela escreveu um livro do que seria uma empresa ideal para as mulheres, sem pretensão de fundar uma empresa. Só que daí ela viu que ela tinha um plano empresarial e resolveu procurar o que ela ia vender nessa empresa. E aí que veio a questão de cosméticos. Então, peraí, rapidinho. Mary Kay surgiu depois que ela se aposentou. Depois que ela se Ou seja, aposentou. idade não significa nada mesmo, né? Que nada. maravilhoso. Quando muitas pessoas Que legal. não vão... encerraram ali, né, a parte produtiva da vida foi quando ela começou. Que legal, que né? legal. Não sabia Hoje disso, não. esse ano nós completaremos 60 anos no mundo e 25 anos aqui no Brasil. Então, uma empresa consolidada mesmo. Nossa, que legal. Até hoje, a Mary Kay, ela já é falecida, né, a senhora Mary Kay Ash, mas tem o neto dela, é o diretor-geral, né? Então, foi passando aí de geração para geração. Que legal. Então, é uma empresa muito diferenciada para essa questão de mulheres, mas os homens são bem-vindos. Só que ela foi pensada nos princípios do que é importante para a mulher. Então, por exemplo, a gente tem o equilíbrio de prioridades. Deus, família e carreira. Porque a gente entende, a mulher entende, né, que a família vai vir sempre antes. Em primeiro lugar. Da carreira, né? E olha isso, né? A mulher entende que. Por que o homem também não entende, Pois né? é. Tá. Mas hoje a gente... A Mary Kay era muito visionária. Eu acho que ela era muito à frente do tempo dela. Porque essa consciência, tudo que ela coloca colocou na empresa 60 anos atrás, é o que a gente fala muito hoje. Só que, assim, naquela época... A gente tá falando de quantos anos? 60 anos atrás. Né? O quanto preconceito ela enfrentou ali de ter esse pensamento que hoje a gente ainda trabalha duro, né, para conseguir mudar. Então, eu tenho muito orgulho da Mary Kay pela história da Mary Kay. Então, acho que esse é o grande diferencial da empresa que eu represento. Não é o produto em si, que é maravilhoso, né? Mas não que tenho o podem ter falar. tantos também muito bons, né? Muito bons. Mas o que está por trás, a história, a missão. Então, é muito mais do que vender cosméticos. Aí entra a questão, de fato, do empoderamento. E a questão do carro rosa surgiu disso. A Mary Kay acho que queria um reconhecimento, onde as pessoas que vissem aquele reconhecimento saberiam que não, quem ganhou foi a mulher, não foi o homem.
Então, se fosse um carro Aquela família preto, ali tá andando com aquele carrão, mas não é por causa do pai da família, do marido. Exatamente. Aquele O crédito carro ali, é dela. Então, quem ganhou é a mulher. Exatamente. Que legal. Por isso. Ela legal. sofreu muito, hein? Pra ter essa visão. Com Que certeza. legal. Foi chamada de Muito louca foda, hein? muitas vezes, Muito aposto. foda, muito foda. Com Né? certeza. E hoje ela está entre as mulheres mais visionárias do mundo. É porque há 60 anos atrás, você concorda? Que legal. Imagina. Isso é louco. Eu tenho uma questão para ambos. Sou publicitário, e enquanto publicitário, eu já digo que eu sou um péssimo vendedor também. Por quê? Se você me chega com um problema de comunicação, eu vou entender o problema de comunicação e vou solucionar o problema de comunicação. Dito isso, sim, vamos falar sobre um outro elefante branco que temos na mesa, que chama-se site desse podcast, que não temos. Por quê? Você vai querer entrar nesse assunto? Vou entrar, faço questão. Uma pauta que ele vai trazer mesmo. Vou trazer, insisto. Será que precisamos de site em 2023? Fica aí a reflexão para Você vocês. acessa site em 2023? Já é coisa do passado? Pois eu é. acesso. Então Tá, imagina vamos lá. que, Daniel, o cara chegou com uma problemática para você e você sabe qual que é a solução por conta da sua expertise, do seu know-how e tudo mais. Ou, Bruna, a pessoa chegou para você, quero a base tal. Você fala assim, meu amado, seu tom de pele não é esse, é aquele tal. Mas a pessoa insiste. E o que você faz? Minha pergunta é, qual que é mais difícil? O cliente que não sabe nada do que Legal. ele quer ou o cliente que está convicto do que ele quer? O que dá mais trabalho para vocês? Primeiro as mulheres. Eu acho que com jeitinho tudo se resolve. Então eu acho que eu gosto de, claro que eu vou sempre, sou uma consultora de beleza, eu vou falar baseado em tudo que eu sei, o que é melhor para ela. Mas se ela quer determinada coisa e mesmo eu orientando ela, é a liberdade dela também. Então eu vou respeitar, porque não é nada que vai prejudicar. Não, é um batom, é uma cor diferente, uma base que ela vai se sentir melhor. E se ela se sente melhor com aquela, beleza. Ela vai ter a minha instrução. Mas então aí, eu acho que acaba sendo aquela que já vem com a opinião assim formada. Mais difícil? Mais difícil, Tá. De mudar, né? De conseguir convencê-la de que ela está Sim. errada Mas eu ali. respeito também. Não perde muita energia ali, não. Não. Se você quer esse, então tá bom. O não é pra mim, né? Voltamos ao assunto. E aí, Dan? E você? O que Então, dá mais trabalho? O que vem com a opinião formada é mais difícil um pouquinho. Porque às vezes ele pegou informações nos sites. Não, Dos sites da vida. pegou informação realmente hoje com esse negócio de internet, né? O cara busca muita informação, Já sabe de tudo. sabe de tudo, e ele tem na cabeça aquele projeto formado. Então, a gente monta, sim, o que ele quer, explica para ele. Nesse caso, eu monto dois. Um do jeito que ele quer e um do jeito ideal. Um errado. Eu não vou falar errado, né? Porque aí eu acabo dos dois juntando um para fazer ele sofrer menos. Um caminho terrível e arcaico. Isso. Que é o que ele que quer, é às tipo com vezes. site. E outro mais moderno. Vou bater nele. Eu vou bater Eu vou nele. mais indicar minha familiarizado. psicanalista pra você tratar isso. Pra superar, Em né? terapia, Superar. Mas e nós ainda temos um problema, acho que maior aí, que são, às vezes, profissionais, né? Os arquitetos, os engenheiros. Não que eles não saibam, mas eles vêm com, às vezes, uma opinião, eles fazem um 3D muito bonito. Então, assim, eu sempre falo... eu não Bonito, gosto, mas não funcional, Sim. né? eu sempre falo assim, eu não gosto de, vamos falar, entrar no assunto arquitetura do prédio, detalhes, mas no Fluxo de layout, loja, no sim. layout, né? Aí eu também acho que a gente tem um pouco mais de expertise do que eles para trabalhar nisso, né? Nossa. E aí acho Então- ele tá sendo bem modesto, tá? Mas, Não, a gente tenta fazer o melhor, a gente não quer agredir ninguém, mas Sim. é um fato. Eu acho que... Agredir A fisicamente, gente não você quer fala. agredir ninguém. Fisicamente. Por isso que você usa o Gil, né? Por isso que temos o jiu-jitsu aí quase faixa preta, descobriu por quê. Precisou muito ao Precisa longo do- respirar muito. Olha, eu aqui me comprometendo. Eu ia falar, não vou falar, que tem um arquiteto aqui na região que eu gostaria de agredir fisicamente, que eu acho tão brega. Mas é um... Não precisa pô, falar. Nada. não Eu precisa falar. acho que a gente até imagina que É um que é bastante círculo, bastante... E uma bastante- coisa circular, redonda. Isso, que é tudo, bota um redondo lá. Ah, Céu, não, e pra quem é, quê, gente? Pra quem Entendi. que vai dormir num... Ah, Enfim. tá certo. Sabe o que eu queria te perguntar agora, Dani, que você me falou isso? Um cliente que, eu quero assim, meu arquiteto fez assim, não, mas assim vai ficar melhor. Você levou os dois, eu quero assim.
imagino que também você não vai perder a venda, né? Obviamente, Não, você se- quer assim, vai ser feito assim. É o que a Bruna falou. Tem hora que você Exato. não vai queimar mais. Cartucho Não, ali, né? não. Beleza, fez assim, produziu, instalou, deu 2 meses, viu? E se agora a gente fizer do seu jeito, existe isso? Existe o cara voltar com o balde que chutou? Sim, não teve nem arquiteto no pacote, tá? Porque muita coisa de arquiteto, a gente chama tanto o arquiteto quanto o cliente e conversa com os dois e explica o que a gente está enxergando ali que não seria o melhor. Mas um cliente meu, eu quero assim. Ele já tinha feito o desenho. Aí eu falei, por que a gente não dá uma ajustada aqui? Não, eu já te expliquei o que eu quero. Tá bom. Eu sonhei com isso, eu quero Fomos assim. lá, montamos, passou 45 dias. Ele me ligou e falou, cara, vou ter que dar o abraço a torcer. Volta aqui e faz seu projeto. E aí, Aí depois de fizemos. você rir... Eu não voltava. Depois de você rir ali e falar, haha, já sabia que isso ia acontecer, ter o seu momento maligno ali só com você, como é a sua tratativa? Imagina, acontece, como que é o seu... Sim, acho que todo mundo erra, né? Aham. A gente erra, o cliente erra. Mas você chega a falar, tá vendo? Chega a ser a mãe ali que fala, eu avisei. Não, Não. eu brinco. Tá. Quando eu tenho essa intimidade Essa com o cliente, eu liberdade. brinco. Que nem com esse eu tinha. Eu falei, Aham. eu te avisei, não avisei. Eu te avisei, dói, Mas né? vira Eu te aquela avisei. brincadeira, né? Aham. E só para vocês terem uma ideia, ele pôs o medicamento bem próximo à porta e eu queria colocar no fundo, que é o que faz da circulação. Mas como ele não tinha pessoas que iriam fazer um atendimento num caixa separado, num check-out, ele quis pôr aqui, mas não adianta, né? O fundo da loja ninguém ia. E aí Ficava mudamos, uma área fria ali, sem venda. hoje está alterado, está funcionando E, bem. Mel, quantas vezes você entra na farmácia para pegar uma dipirona e você sai só com a dipirona? Nenhuma. Nenhuma. E é isso que a gente. É Isso é isso fato. que a Metal Pharma, até fazendo um jabá agora da Metal Pharma, que é uma empresa do meu coração mesmo. É isso que eles fazem muito bem. É isso que eles fazem muito bem. E eu acho que. Acho não, né? O que a gente conseguiu melhorar muito lá, apesar deles já serem líder de mercado, quando eu entrei, a Metal Pharma vendia móvel para farmácia. E aí, saindo com esse pessoal na rua, eles são, cara, eles têm o HD deles, o conhecimento que eles têm de projeto e de fluxo de loja, né? Eles têm consultores, aí beijo Silvia Osso, que me ensinou muito, né? Uma consultora Aprendemos especialista. até hoje com ela. É, uma especialista em varejo farmacêutico, aliás, é uma ótima convidada pra gente trazer aqui. Atenção, Silvia Osso, me dá a câmera. Silvia Osso, queremos você aqui no próximo episódio. Sim, Tá viva? Tá encarnada? Tá viva hoje. Silvia Osso. E a Silvia Osso, não sei a idade dela, também seria deselegante dizer, mas ela é muito inspiradora. Não, é verdade, ela é muito inspiradora porque ela não, né, ela não é uma jovenzinha e ela tem, assim, um conhecimento e ela palestra e ela é sensacional. O HD Viaja dela- o Brasil inteiro. O HD dela é melhor que o nosso. Muito mais, né? O nosso é construído um pouquinho com o ensinamento que ela passou pra gente, né? Então, aí eu comecei a perceber que realmente essa inteligência de loja que a Metal Pharma, isso que eles vendem. Porque gôndola por gôndola, tudo bem que existe ali a chapa de aço, que tem a espessura tal, a pintura, a medida, né? Tem sim as coisas que se diferenciam de uma indústria para outra, mas é o conhecimento deles de saber quantas gôndolas colocar, né? A metragem, de estudar um mercado que tem ali regras, né? A BNT, de vigilância sanitária. Nossa, tem tanta coisa, né? Que aí a gente faz um outro capítulo para falar de marketing de nicho, de estudar isso. Mas, assim, é tudo muito técnico, né? Eles têm esse conhecimento. Então, o que a Metal Pharma vende, e aí é o que o Dani falou, né? Além do sonho, né? É o projeto, é essa consultoria, e não Sim. o mobiliário. Né? Tem uma pergunta que eu faço para vários clientes, tá? Quanto você está deixando de vender? Isso pega. Como é Porque que você por mais que calcula o isso? cara ganhe muito bem, ele está deixando de ganhar mais. Sim, tem lojas que vendem 900 mil, depois que você faz uma reforma, passa para 1.300.000. Tem lojas que passaram mais que isso, tá? Não vamos ficar criando situações, mas teve loja que chegou a dobrar esse valor. E claro que é muito mais fácil uma loja que está tudo errado, aquela loja independente está toda errada, de fazer um boom, do que uma loja que muito mais fácil do que fazer isso num faturamento de uma raia. Sim, Muito porém mais a gente vai pegar a raia. Lá atrás a gente falava muito, tanto ela, a Polpa Pharma, posicionamento de medicamento. Estava sempre em posição Errada. que no passado foi interessante.
Mas hoje mudaram todas as lojas, tá? Então, avaliaram e viram que realmente, não que a gente saiba mais, mas que tinha que levar o medicamento foi pro um fundo. conhecimento que vocês levaram, né? Sim. Então, eu acho que vale muito a pena. Então, são bate-papos que eu chego muito batendo um papo com o cliente para entender e tentar mostrar o que ele está deixando de vender. Ô Bruno, nesse sentido, acho que você tem algo parecido também. Quanto que a pessoa ganha hoje com a sua renda mensal e o quanto que ela poderia estar faturando sendo uma representante Mary Kay, né? Eu acho que esse é um ponto para atrair novos associados. Propondo assim, uma né? renda extra, você isso. diz, para as mulheres? Na verdade, temos vários motivos que atraem uma pessoa para ser uma consultora de beleza. O principal, de fato, é a renda extra, né? Que a renda extra ela vai muito de uma pessoa para outra. Então, quando fala renda extra, às vezes a pessoa imagina, R$300. Só que eu entrei porque eu precisava de uma renda extra de R$2.000 de lucro. Você, Bruna. Né? Eu, Bruna. Então, isso eu consegui já esses R$2.000 de lucro já no meu primeiro mês trabalhado, porque eu não encarei de fato como uma renda extra. Eu entrei por renda extra, mas eu encarei como outro trabalho. Falou, já que eu vou fazer... Vamos fazer bem feito. Aí você né? fez R$2.000 no primeiro mês. Isso, de lucro. Menina. Isso. Então, era... na época, era o quê? 2 salários mínimos. Né? Não mudou muito, né? Infelizmente, mas Não mudou. Sim. Então, assim, vai muito do que a pessoa encara, mas tem gente que entra por causa de relacionamento. Então, é uma pessoa que precisa estar... O contágio social da Marquê é maravilhoso. Né? O Então, pertencimento, né? Eu faço isso. parte dessas mulheres empoderadas, maquiadas, bonitas. Eu vejo os treinamentos de vocês, é muito Isso. legal. Isso. Dá vontade de estar lá no meio, né? Exatamente. Tem muita Por que gente que não vai, precisa amiga? por causa disso. Eu nunca pensei nisso, menino. a gente Menina, amiga, pode vai, conversar. R$2.000. Tá aí, ó. A mais assim? Do nada. Do Caiu. Nada, do nada é Mas- sacanagem. do nada é Existem sacanagem, né? consultoras em Americana que chegam a tirar 10 de lucro. Tem nada. 10 mil. Verdade. De lucro. Vamos né? falar Então, sobre isso? Tudo vai do quanto você está disposto a fazer, né? Aí tem aquela que precisa de mais tempo com a família, que vai buscar a Marquei por causa disso. Aquela que quer ser reconhecida, que na Marquei, nossa, a gente é reconhecido por tudo. Além de ganhar dinheiro, a gente é reconhecido. Então, são vários fatores que pode trazer a pessoa Bom, pra você questão da começou assim, né? oportunidade. Renda extra e hoje você é diretora de vendas, mas você não tem Isso. mais nenhum trabalho fora Mary Kay. Hoje não. Quando eu comecei, eu tinha 4 trabalhos. Então, Aham. quem fala, ai, não tenho tempo. O pai do Cris. Amiga, senta aqui que a gente vai conversar. Então, eu entrei aí para uma renda extra, tendo 4 trabalhos. Marquei foi um 5º trabalho. Só que em pouco tempo, eu vi que estava sendo muito mais prazeroso e lucrativo, né, Marquei, do que os outros trabalhos. Aí, eu fui me desligando para me tornar exclusiva a Marquei. Ter mais tempo para me dedicar e aumentar os rendimentos. E né? hoje você trabalha igual maluca pra isso? Você trabalha 8, 10 horas por dia ou não? Nada, menina. Vai no CrossFit todo dia. Crossfiteira. Jiu-jiteira e Olha, crossfiteira eu aqui, permaneci em Mary Kay por causa de que eu visualizei uma oportunidade de crescimento profissional. Aquela profissão que eu falava assim, nossa, me orgulho da profissão. Eu tive visão. Então, na onde eu estava, eu não me imaginava daqui 5 anos. Tipo, o que eu vou estar fazendo? Eu vou ser promovida nessa empresa daqui 5 anos? E eu vi que eu estava estagnada ali. E quando Nos outros trabalhos, nos você meus diz. outros trabalhos. Tá. E quando eu entendi a oportunidade que eu tinha de Marquei em mãos, de crescimento profissional, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu foquei, e aí os rendimentos foram aumentando. O TDAH bateu agora. Qual que era a pergunta? Mandar currículo para Mariquei. Exatamente. A gente pode tomar um café. Isso que é legal. Ah, lembrei. Tomar café. Não sou só eu, não. O meu trabalho... gente, eu tô ficando muito perto. Sobre o seu Cuidado. tempo. Eu falo, tipo, Qualidade vamos tomar de um café tempo, para né? conversar sobre isso. Então, é muito leve meu trabalho. Então, tem a questão de que, às vezes, eu tô trabalhando e nem percebo que eu estou trabalhando. Mas, assim, se for colocar quantas horas de fato você trabalha? umas 6. É mesmo. dia ali. menina. Por dia. Olha. Mandando Legal. currículo para Por dia. Mariquei. Não é? Eu tô aqui, nós vamos bater um papo depois desse... Eu tô trabalhando 14. Eu prezo muito Né? pela qualidade pela minha qualidade de vida. Tá certo. Eu acho que, assim, de fato, a gente precisa trabalhar para viver, mas a vida não é só isso. Eu acho que a gente tem que acho muito que a gente vai aproveitar a aprendendo, jornada né? também. Vai aprendendo com a... Ô, Bruno as e Daniel, experiências aí. quero se comprometer aqui. Então, não precisa ser o último, tá bom? Não precisa ser nem, o que eu vou ganhar no próximo. Mas, assim, qual foi uma renda muito expressiva que vocês alcançaram com vendedores em um mês específico? Notem que eu não estou falando da quantidade de trabalho que isso deu, que deve ter dado muito trabalho, mas, assim, um mês você fala assim, caralho, Eu me orgulhei ganhei de mim. dinheiro que nem... filha da mãe, olha como eu tô dinheiro, tô parecendo, tenho muito dinheiro. É aquele mês que você falou, putz, podia ser assim sempre. Arrebentei. De quanto estamos falando?
Ó, eu vou falar uma média. Porque Não, vamos pro teto. Vamos, o quando teto? Quando que você conseguiu, assim, que você falou, nossa, esse mês aqui eu ganhei muito miro os dinheiro. 20 mil. Tá. Tá. Mas hoje hoje eu trabalho para ganhar 10 mil. Mas é lógico que assim. Mas já aconteceu? A gente vai subindo, né? 20 mil ainda não, amigo. Não, Não bateu ainda. Não, mas tá nos planos, né? Mas assim, qual é o percentual da população que hoje está Imagina. nessa faixa? Imagina. Né? Então é isso que a gente tem que ver Imagina. também. E tendo qualidade né? de vida, né, gente? Exatamente, exatamente. E aí, Daniel? Fala assim, rapaz, história, comprei um terreno, hein? Peguei um terreninho aqui. Num mês só? Num mês. Não, é complicado. Não, vamos Um mês bom, um hein? mês bom aí, vamos falar na casa de uns 40, né? Tá vendo, gente? Eu acho que eu vou mandar currículo. Mudança de mesa. É. Mas tem todo esse lance, né? Que realmente a construção, imagina, você está falando de 90 dias da construção de uma venda, né? Se a gente diluir isso, aí já fica um pouco mais... Sim, os custos também acabam sendo os nossos, né? Eu tô te falando isso líquido, né? Sim. Porque você tem os custos de viagem, você tem Que são muitas, né, Dani? hotéis, que às vezes você vai num cliente 3, 4 vezes, isso é fato. Brasília é uma região que eu atendi, eu chegava a ir de segunda, ficar lá até quinta ou sexta. Aí já ficou 6 mil. Então você já tinha um custo pesado. Muitas vezes eu ia de carro para realmente diminuir um pouco o custo. Então são 12 horas para ir, 12 para voltar, você passava um dia na estrada praticamente. Então tem os altos e baixos, Por né? favor. Deixa eu só expandir um pouco a mente para essa questão. Vou compartilhar, porque nós temos o plano de carreira, né? Hoje eu sou diretora de vendas, para eu crescer, eu preciso formar novos diretores. Então, na Marquei é aquela questão, tipo, se alguém chegar para mim e falar assim, eu quero o seu cargo, pode vir que eu vou pro próximo, né? É diferente você chegar numa empresa e falar pro seu diretor, eu quero o seu cargo. Ele vai te mandar embora, né? Porque, nossa, se eu passar o meu cargo para você, você é mandado embora. Mas, então, nós vamos crescendo também no nível de carreira até se tornar uma diretora nacional. Uma diretora nacional, ela tem pelo menos 18 diretoras abaixo dela. Nós temos diretoras nacionais aí ganhando mais de 100 mil reais por mês. Jesus, mas não tem como. Verdade. E aí a gente Olha tem aqui, o preconceito de ser vendedor, De ser né? vendedor, exatamente. Devolvendo O o currículo preconceito, para ele Americana. passa rapidinho. Você Voltando. percebe que o preconceito passa rapidinho, né? E aí tem a questão, pela primeira vez, a Mary Kay, ela entrou agora esse ano com um programa de aposentadoria para as nacionais, que são as eméritas que a gente fala. E essa aposentadoria, ela é paga de uma vez. Então, é feito um cálculo lá de tudo que ela já ganhou, multiplicado por um fator lá. E aí ela paga na lata, assim, quando a pessoa se aposenta. Diretoras nacionais que nem eram tão referência, né? Claro que fizeram um trabalho maravilhoso, não merecendo isso. Mas eu falo que já não tinham um ganho tão expressivo. Só uns 50 mil por mês, né? Não aquelas dos 100 mil reais. Ela se aposentou com 4 milhões. 4 milhões? Isso aí bem investido já dá uma aposentadoria Isso, boa. aqui não tinha tantas diretoras nacionais descendentes abaixo dela. Agora, a gente tem o seminário, né? Que é o maior evento da Marquei. E no palco do seminário tinha a diretoria nacional que estava ali se aposentando, que tinha, sei lá, 20 diretoras nacionais ali no palco junto com ela, que eram descendentes dela, e, sei lá, a cabeça não consegue calcular qual que foi o percentual muito zero, ali. né? Muito zero. Muito zero. Eu vou falar uma coisa, assim, até porque nós sabemos que vão ter milhares de vendedores ou futuros vendedores assistindo o nosso podcast. Tomara, né? Esse é o nosso objetivo. Não, mas com certeza vai ter. Tudo isso, tá? Chegar em números expressivos é muito trabalho, tá, gente? Não é aquela ilusão sim, de não é. Muitos Comecei. anos começar de a trabalhar ali caminhada. amanhã, já vou ter o resultado. Então, são muitos anos, mas todo mundo sabe que pode chegar onde você quiser. Vendas é uma coisa que a gente fala. Você chega aonde você quer. Eu acho que a palavra que resume venda é resiliência. Se tem uma coisa que eu aprendi a ter nesses 9 anos de empresa, é resiliência. É você superar um mês difícil, né? É picos e vales, né? Porque vem um pior, não é? Às vezes vem um pior, às vezes vem um muito melhor, né? Mas assim, e é muito... eu acho que a questão de venda, pelo menos no meu, depois o Daniel pode falar, é muito estado de espírito. Então, o quanto você está ali bem naquele momento vai te influenciar nos seus resultados. Uma prova disso é a pandemia. Então, durante a pandemia, onde tudo estava muito desafiador, né, as empresas estavam fechando, foi onde eu tive os meus melhores resultados profissionais. Então, foi a partir dali que, de fato, eu comecei a crescer
no meu negócio. Porque eu resolvi não absorver, claro que eu sou humana, né, gente? Fui afetada, mas eu tentei não mirar naquilo, mirar na solução. E foi ali que eu tive os meus melhores resultados profissionais. Então, é assim, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? É chato falar isso na questão de pandemia, diante de tantas perdas, né? Até polêmico dizer, mas na questão de... Mentalidade mesmo, de como você lida com aquilo. Ô, Bruna, mas quanta gente na pandemia, no teu segmento, tá? Não estou falando no meu, que o meu foi um pouco diferente. Mas falou, vou vender batom para quem? Para o cara usar em casa? Aí ninguém tem ido trabalhar? Você não pensou desse jeito, você concorda? Então. Aí eu já pensei na questão de tinha muita gente fazendo online. Então o rosto estava ali, ela começou a ver as imperfeições, como nós estamos vendo nessas câmeras Meu HD Deus hoje, do céu. né? Nós profissionalizamos o negócio aqui. E, como é que é? Câmera que era da Globo, não sei o quê, mas a gente achou que pegou tá até demais. Tá. E na pandemia aconteceu muito isso, Eu né? não sei nem se a gente mais pode visível. falar isso, que as câmeras eram da Globo. Parece que o Paulinho foi lá da Globo e pegou as câmeras debaixo do braço. Assim, o tamanho. Não, tem uma história por trás, não é assim não. Globo, a gente vai te devolver. Eu queria entrar num tema aí que você falou, né, de estado de espírito, inteligência emocional, que você aprendeu muito com isso, né? Eu e o Jean, eu já fui marketing, né, gerente de marketing, já trabalhei, né, marketing de indústria, já fui também de agências de publicidade. E a gente, principalmente em agência, a gente também vende, né? Vende campanha, vende conceito de campanha. Eu me vi muito na hora que você falou, eu sempre levo o que o cliente quer e o que eu acho que, né? O que eu acredito ali que tem. Então, vender campanha é muito isso também, né? Eu quero assim, assim, assim. A gente fala, nossa, que inovador. Né? Que legal. Uau! Vamos ganhar um leão aqui. Aí vem cana, hein? Então, assim, muitas vezes a gente leva o que o cliente quer, e ele gosta, e na hora, né, que a gente, mas não era sobre isso que eu ia falar, só dei um tchan. Só queria falar mal de agência. Só queria, não. Foi só um desabafo. Meu Deus, o que eu ia falar? Foi o TDAH. Sobre a gente vender uma coisa ou outra, tal, o cliente quer... De estado de espírito, né? Pois é. E eu já tive clientes muito difíceis, e tinha dia que eu estava num dia bom, e o cliente, né, eu tinha uma cliente que era presencial, né, todo lugar que eu trabalhei até hoje foi presencial, acho que eu nunca fiz um dia de home office na minha vida, não sei como é, e abri ali 8 horas da manhã pra gente entrar ali na chamada, né, um friozinho, eu lembro até hoje do dia, 8 horas da manhã, e a minha cliente falei, bom dia meninas, e aí em São Paulo, como é que tá frio também, porque quebrou o gelo, né? Bom dia aqui não. Aqui é produtividade, não dá tempo de falar bom dia. Então tinha dia que eu levava uma dessa e falava, mas dá tempo sim, tarará, tudo. Só que tinha dia que eu não tava no meu melhor estado de espírito. E eu tinha vontade de falar, gente, você tá de brincadeira. Vontade de desligar e sair correndo, entendeu? E falar, não, ela que precisa mais de mim do que eu dela. Né? Então, assim... Como vocês aprenderam nesse longo do tempo? Eu me via ali e falava, preciso tratar isso aqui na terapia. Porque por que ela tem esse poder sobre mim que eu fiquei tão puta essa hora? Era pra eu levar com uma inteligência emocional muito melhor, né? Então, assim, o que vocês aprenderam, Dani, aí, né, quase 3 décadas dentro da área de vendas? Tem cliente que ainda te desestabiliza ou não? É uma coisa que a pessoa pode fazer o que ela quiser... Você vai falar, tá tudo bem, é o problema dela, não é meu. Ou não, ainda tem gente que consegue te tirar do prumo ali, ainda pega alguma coisa. Porque a gente é humano, né, gente? Como a Bruna falou. Por melhor que a gente esteja treinado e com a terapia em dia, tem dia que nós vamos querer pular em alguém, né? Eu francamente consigo driblar, sim. Eu sempre... Acho que eu vou começar a fazer jiu-jitsu. Eu acordo de verdade, gente. Todo dia, acordo muito cedo. 4h30, 5 horas todo dia. Para trabalhar e, cara, a hora que eu levanto eu sempre falo uma coisa, vamos embora. Bora lá, só vamos. E esquece, pode falar, pode ser mal educado, eu vou passar por cima. Contornar. Infelizmente, às vezes ele não vai ter o mesmo rendimento que eu poderia ter com outra pessoa, não porque eu não quero, mas porque ele dificultou. Tá? Então, quem está sendo perde muita energia, o maior prejudicado, infelizmente, é a própria pessoa que está sendo mal educada, né? Vamos ser francos. Porque ele poderia ter mais e acaba não tendo tudo que você acaba. O que eu sinto em mim é que eu diminuo um pouquinho a informação. Não que eu queira,
Mas acho que eu me retraio dessa forma. Em vez de bater de frente, Você fala... eu não consigo passar tudo que eu iria passar. Mostrar tudo que eu poderia fazer de melhor. Sim. Entendeu? Entendi. Eu- Você também não consegue se desenvolver tão bem. Não, isso. Ele me trava. E não é nem consciente. Você entrega 70%, você não consegue entregar O total. 100% não. Entendi. Tá. E você, Bru, como é que é isso? Eu vou até onde a pessoa me permite também. Então, assim, claro, nós somos humanos, não tem como você não sentir o baque, né? Mas uma coisa que eu falo, inclusive, muito nas minhas redes sociais, o que ela fala diz muito mais sobre ela do que sobre mim, né? Então, eu tento sempre pensar disso. O problema não sou eu, o problema é ela. Mas tem dia que pega. Tem dia que você fala, gente, não precisava. Mas aí eu filtro. Tipo assim, engulo, né? E acaba passando. Eu não sou uma pessoa que Que fica... vai... Mas você já Não. demitiu o cliente? Já falou, A gente seleciona, né? Com o tempo Chega de uma empresa, certa hora a gente já que vê que, tipo, não preciso disso aqui, não né? preciso, Tá. Então, já, até para questão de consultora também, tá? Aham. Então, tem gente que dá muito mais trabalho do que resultado, Aham. né? Então, aí a gente vai aprendendo a ter mais amor ao próximo, né? Sim. Próximo. Próximo. Tem duas coisas que eu gostaria de trazer aqui, que é... Vocês falaram de... O DG perguntou de números, né? Se vocês têm meta, se a empresa de vocês tem meta. E se não tiver, se você traça a sua meta para aquele mês. E a outra coisa, Bruna, não me deixe esquecer, quando a gente entrou nesse papo, eu queria entender de você um pouquinho como é trabalhar com 80 mulheres. Mas vamos falar de metas primeiro. Vou como voltar é que é isso? só um pontinho. Teve um cliente meu, eu não vou falar de onde, nem o nome, tá? Sim. Porque hoje ele virou meu amigo pessoal. Sr. Raia. E, Vou, meu pai. e eu cheguei na loja dele, ele tinha me ligado, tá? Não conhecia ele, que ele precisava de uma visita. Eu tinha sofrido um acidente e eu cheguei lá com a perna imobilizada inteirinha, né? Ainda rasguei uma calça para não ir de bermuda, porque eu achei um pouco desagradável. Sem brincadeira, eu cheguei na loja dele, falei, boa tarde, eu queria falar com fulano. Ele estava na linha de atendimento, ele olhou para mim e falou assim, o que você veio fazer aqui ainda aleijado? Olha só. Eu dei um sorriso, Próximo. saí de lado, esperei um pouquinho, voltei lá, comecei a conversar com ele. Nisso a esposa dele veio, me pediu desculpa pelo acontecido e continuamos a conversar. Hoje, contanto que depois que eu fiz todo esse processo, entrou uma outra empresa e ele falou pro cara, ele falou, não adianta você ficar, não me apresente nada, porque eu vou comprar do Daniel. Que eu já chamei Nem ele, perca seu tempo. ele me atendeu do jeito que eu esperava. Mesmo aleijado, ele vem. Mesmo aleijado, eu atendi bem ele. Então, assim, são coisas que eu acontece sei... todo dia. O que eu senti no momento Todo é que dia. o cara tava nervoso. Sim, ele tava com um sim. problema ali. Exatamente. E o primeiro tonto que apareceu, que fui eu, tomou a Tomou porrada. na cara. É que às vezes a gente também não tá bem. Sim. Né? E aí você toma na cara, mas é isso, é respirar. Eu né? dou uma volta e tal. Voltou, tá tudo Tomei bem. o café dele. E de meta, Dani? Onde você trabalha? Você tem meta ou você traça a sua meta? Não, a empresa não tem essa situação de meta, mas eu traço a minha, tá? Você traça a Sempre sua eu tô correndo atrás da minha meta todo Você mês. começa o mês, esse mês, eu vou Já, buscar tanto. sim. Tá? Eu tenho uma média, né? Mas eu sempre procuro trabalhar essa média sempre acima dela. Nunca ficar ali naquele número. É 10, não. Eu sempre tento. Eu sou meio chato. Eu vou para 13, vou para 14. Eu sempre procuro 30% aí. Não, Nem é sempre, difícil, né? tá? Não é fácil. Mas para me frustrar mesmo. Para chegar no Tá. final do mês eu falar, putz, eu podia ter conseguido algo mais. 45. 45. Bru, e quando a gente fala de meta, Mary Kay tem meta, sua equipe tem meta, você tem meta, como é que é isso? Não, a meta é eu que coloco, né, de acordo com o que eu quero ganhar. Isso é uma vantagem do vendedor, né? Deixa a meta aberta. Não, porque assim... E depois dobra a meta. Se Depois você, dobra. se você é CLT e você tem uma dificuldade ali, um desafio ali, você não consegue aumentar o seu salário, né? Mas com a venda não. Com a venda você faz... É proporcional ao seu esforço. Então, aquele mês que você precisa ganhar mais, você vai se esforçar um pouco mais para ter um resultado melhor. Então, não tem meta, uma consultora não tem meta, a não ser para os programas de reconhecimento. Então, carro rosa... Aí ela sabe que ela tem que cumprir alguns Isso, números tem os ali, alguns requisitos. Isso. Para se manter diretora, tem a pontuação mínima da equipe. Mas, assim, Você tem carro rosa já? 2023 promete. É mesmo? Falaremos sobre isso daqui uns meses. Olha só, Legal. mandar um carrão. Então vai ter um carro rosa aí, vai ser de Bruna. Se Deus quiser, e ele quer. Ele quer. Há de querer. Bru, vamos entrar num assunto aqui
que acredito que, como sociedade, a gente já avançou bastante, tá? Mas, infelizmente, eu ainda vejo muito. Já trabalhei em lugares que praticamente não existia, já trabalhei em lugares que tinha muito, que é a competição feminina, né? Dentro do trabalho, fora do trabalho. Como é que é trabalhar com 80 mulheres? Existe isso no seu time? Não? Qual que é a sua opinião sobre isso? O que a gente pode falar sobre? A competição acho que sempre vai ter, né? Às vezes de uma forma menor, outra às vezes maior. Só que o que eu acho bem legal na Merck é que eu acho que devido a todos esses princípios, a gente tem a questão de espírito de ajuda. A Merck colocava muito pra gente que nós somos anjos de uma asa só, que quando a gente une os nossos esforços, a gente vai muito mais longe. Então, Legal. nós temos um embasamento, né, em relação a isso na missão da Merck, né? Então, hoje a gente entende que nós não somos concorrentes. O mercado está aí para todas. Hoje, uma consultora tem 455 mulheres para atender, né? Então, assim, é muita mulher. Então, não tem como se ver como concorrente. E o que você diferencia uma da outra? Você está atendendo as suas 455 mulheres para vir reclamar da outra, né? O que diferencia uma da outra? É o carisma, é o jeito que ela fala, o jeito que ela vende? É como ela aparece ali na rede social? O que faz? Qual é a diferença de uma e da outra? Na verdade, é aquilo que eu já comentei. Acho que cada uma tem o seu jeitinho e vai atrair clientes que se conectam com aquele jeito. Então, não tem um padrão. Tem que ser assim. Não. E se eu tenho o meu jeitinho? Eu tenho o meu jeito, mas eu tenho medo. Eu tenho medo do julgamento. Eu não quero abrir minha câmera ali e vão falar, nossa, a Camila tá vendendo Mary Kay. Nossa, os preconceitos e tudo isso que a gente já falou. Né? Eu não me acho bonito o suficiente pra câmera. Qual é a dica para destravar ali na frente da câmera, para de fato encarar aquilo profissional, né, profissionalmente? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é se aquela pessoa que está te julgando é uma pessoa que já chegou aonde você gostaria de chegar, né? Porque quem já chegou aonde você gostaria de chegar não na verdade, sabe todos os desafios que passou para chegar ali. Ninguém nasceu pronto, né? Sabe da dificuldade, e vai valorizar o seu esforço. Vai te incentivar e falar, pô, que legal que você tá fazendo isso. Então, acho que vai muito da questão de quem que você vai dar foco. Aonde você vai colocar o seu foco? Você vai ouvir aquele que nunca construiu nada, aquele que não conquistou o que você quer conquistar. Você fica falando dos outros. Exatamente. Ou você vai mirar no seu objetivo e fechar os olhos... porque vão falar, né? E as pessoas falam porque elas têm inveja, porque elas gostariam de ter a atitude que você tem e não tem, né? Tem esse medo, né? Então as pessoas julgam por elas não conseguirem fazer o que a pessoa está fazendo. Por desejar aquela desenvoltura, né? Aquela coragem, né? Muitas vezes nem é desenvoltura, mas é coragem de ousar, né? Mas ela não tem essa coragem, então é mais fácil criticar. É mais fácil apontar o dedo, né? Do que celebrar. E isso a gente vai ver muito mais das pessoas próximas, infelizmente, né? Das pessoas próximas a gente do que quem está longe. Quem está longe costuma apoiar mais, né? Pô, que legal, você tá Exatamente. fazendo isso agora, não sei o quê. Rolou algo parecido contigo, Bruno? De parente, falar assim, aí a Bruna endoidou. Olha, Com a Bruna certeza. vendendo. Nossa, fez faculdade para vender batom? Sério que rolou? Não, acontece bastante. Mas eu falo que, assim, resultado mostra tudo. Né? A felicidade, né? Incomoda, Sim, né? então é o que eu falo. Tipo, alguém te criticou, faça o seu. É aí que você tem que pegar aquilo como combustível para fazer, tipo, vai dar certo e eu vou mostrar o resultado. Então, para mim é um desafio. Se alguém me falar, duvido, não vai dar certo. Eu pego aquilo como combustível e vou que vou. A taurina teimosa, né? Teimosa. Mas eu ia falar isso, Persistente. o gostoso é isso, quando alguém fala mal Que de não vai, daqui, nossa, aí que você quer fazer, né? Então, acho que é tudo questão de quem você vai dar ouvido. Né? Só para Legal. resumir. E quando a gente fala de ferramenta, né? A gente estava falando de rede social. Dani, quais são as suas ferramentas hoje? O que você tem que fazer para vender? Como que é o seu processo de prospecção? Depois que você já tem aquele contato, que ferramenta que você utiliza? Como que é o seu dia a dia aí, em questão de ferramentas para vender? Ou Prospecção, táticas, né? a prospecção nossa continua desde quando eu entrei até hoje, né? É relacionamento, tá sempre conversando com todo mundo. Seus hoje, clientes viram seus vendedores? Assim, boca a sim. boca? É o que mais vende, né? É o que mais Uma vende. porcentagem aí. De indicação que De você indicação. recebe. Indicação, eu falo que ainda bate na casa dos 60%.
60% das suas vendas hoje vem de indicação. É indicação. Porque Caramba. o cara fez, gostou, aí o outro viu, pergunta, ou então ele Faz, vai mas lá, faz com esse cara que vê fica essa quem empresa que aqui. tenta descobrir que empresa que fez, aí a empresa liga para a empresa e assim vai. Tá? Nossa. O relacionamento que eu sempre tive com o pessoal também de indústria, com outros vendedores, tá? Sempre o pessoal indicando a gente, sempre a gente trabalhando nessa situação. E acho que o que mais hoje acontece, pós toda essa prospecção, tudo, é o WhatsApp, né? É onde mais Hoje está é a sua acontecendo. ferramenta de venda. O WhatsApp é o maior vendedor, né? Porque tudo acontece ali. O cara te pergunta ali, às vezes ele te manda uma mensagem, você está ocupado, você não consegue responder na hora. Ou quantos finais de semana você passa conversando com o cara o final de semana inteiro. Aí na segunda você está com a ideia do projeto dele pronto, o que ele queria. Então acontece muito. Eu acho que o WhatsApp é muito forte nisso. Eu tenho um ponto aí, eu queria dicas de vocês, né, pra gente dar assim para as pessoas, que eu li uma matéria esses dias falando que 80% dos entrevistados, ali 80% das pessoas preferem o atendimento via WhatsApp, né? Só que muitas empresas não sabem deixar esse atendimento personalizado, deixar esse atendimento mais humano, porque querendo ou não, mensagem dá para ter muito ruído de comunicação aí. Como é que você faz esse atendimento, a pessoa entender que ela está falando com o Daniel, que é da Metal Pharma? Como é que fica mais próximo o atendimento pelo WhatsApp? Se não é numa ligação, se não é no tete-a-tete aí. 90% do meu contato WhatsApp é via áudio. Áudio. Tá? Áudio. Porque não adianta. Às vezes você escreve de uma forma que o cara tá bravo com alguma coisa, ele interpreta que você foi mal educado. Então, eu evito ao máximo. Eu sei que tem gente que não gosta de áudio, mas eu sempre trabalho áudio. E a pessoa te responde com áudio? 90% sim. Tá? É mesmo? Jean Olha, me ensinou. Camila, Uma vez que ele mandou um coisa. áudio, eu respondi pra ele por mensagem. Ele falou, você não sabia da etiqueta que se você manda um áudio, você tem que... Se a pessoa te pergunta algo no áudio, você tem que responder no áudio? Falei, não, por mim eu poderia responder. Não, Camila. Jean, gente. É praticamente um coach, né, Jean? Assim, é o primeiro contato. O que eu faço geralmente? Eu falo assim, oi pessoal, tudo bem? Eu falo, oi, aqui é o Jean, tudo bem? Tudo bem. Vou te mandar um áudio, tudo bem? Eu pego e mando um áudio. Ou ele liga por vídeo, tá, gente? Cuidado. Eu ligo por vídeo. Cuidado, que ele liga por Deixa eu vídeo. entrar no assunto polêmico agora, respondendo uma questão que você Ai, falou meu pra ele. Deus. Ontem eu procurei no site, Hashtag toma Jean. empresa, eu precisava de um serviço lá e eu procurei no site pessoas que faziam isso. E aí eu tentei contar... Bruna, só um minutinho, repete essa frase. Calma, não sabe Você se deu certo procurou ainda. onde? Eu procurei num site, você acharam uma bosta. Não vejo. Site, tá. Não, só pra saber, tá bom. Mas eu só entrei em contato com quem eu tinha a questão do WhatsApp. Preguiça de ligar. Sim, preguiça de ligar. no site tinha ali um botão Se botão tinha o botão pra flutuante falar sobre o WhatsApp, sim. foi quem recebeu meu contato. Empresa Sim, do que sim. que era? Estamparia. Tem boas pra te indicar, viu? Ó. Tá vendo? Fica aí, não é fazer um site, indicação não é fazer um não site do adianta. site, tem que ter a ferramenta certa dentro do site, né? A indicação Não é um o site, tem que ser melhor. um site funcional, com Exato, certeza. Exatamente. Muito bem, senhores, vocês têm minha atenção, então agora eu quero ser um vendedor. Por onde eu começo? Inclusive, vou começar aqui porque eu sei que tem surpresa ali. Tá. Então, por onde que eu começo? Quero ser vendedor. Quero vender com o Daniel. Vou começar a vender farmácia mesmo. Diga de passagem, eu gostaria de ter falado sobre isso, mas eu acho que é um pouco polêmico demais, sobre a quantidade de farmácia que está nascendo toda semana nessa cidade. Entretanto, porém, contudo, eu sei que esse é o seu negócio, então vou fingir que isso não está acontecendo, que eu não acho, e que eu acho que está tudo bem, mas não acho. Hoje, só rapidinho, mas a gente também tem essa dúvida no ar, de tanta loja que está abrindo. Sim. Tira uma dúvida antes. Nossa, que obrigado. Até duas. Por que abre uma farmácia do lado da outra? Por quê? E às vezes da mesma coisa, da mesma franquia. Primeiro, hoje em dia, está uma escassez de ponto comercial bom. Tá? Porque drogaria não adianta você montar em qualquer lugar. Não. Tá? Ela tem que ter o sentido de retorno do bairro. Ela tem vários Então, Vários aspectos aí para realmente dar certo. Então, às vezes, o cara está com uma loja dele aqui, uma determinada rede. Ela vê um ponto desse lado, ela fala, vou pegar do outro lado também. Porque se ela não pegar, alguém pega. E Mas aí- paga a conta? Não, às vezes não. Tá? Mas aí entra exatamente, essa foi uma pergunta que eu fiz pra Silvia Osso, eu me lembro. Eu falei, gente, como é que pode? Uma farmácia não rouba o cliente um do outro? Eu, né, não poderia ter perguntado isso jamais como marqueteira. Mas aí entra aquilo, a vendedora não tem cada um o seu jeitinho? A loja, e aí eu lembro que ela me falou o seguinte, quando você tá num shopping, não é loja de roupa do lado da loja de roupa? Uma do lado da outra.
Exatamente isso. Quantas lojas de roupa feminina tem dentro de um shopping? Quantas farmácias tem naquela rua? Só que uma vai ter aquela marca que você gosta, uma vai ser mais popular e a loja você não vai querer entrar porque ela tem uma iluminação que você não tá afim. A outra tem um mix de produto mais assim. A outra tem o seu cartão de benefício. benefício, da Então, fidelidade. cada uma vai ter também a sua maneira de atrair o público que ela precisa atrair ali. E eu falei, nossa, é verdade. A gente fala muito para cliente nosso. Teve um caso agora, eu contando meus casos, né? Mas rapidinho, o cara me chamou, ele não tinha condições de pegar o ponto do lado. O dono do prédio era o mesmo, tanto do espaço dele quanto esse que vagou. E conversando, ele falou, eu vou entrar em dívida, vou me enrolar. Ele falou, hoje eu tenho um horário de trabalho. Ele é farmacêutico, tudo. Falei, deixa montar. Porque o cara vai ter o jeito dele trabalhar, ele vai trazer clientes aqui que não paravam na sua loja, que vão acabar usando ela porque às vezes ele está cheio, não tem um atendimento bom e vão gostar do seu trabalho. As vendas dele não cresceram o que eu imaginava, tá? Eu até joguei para ele um número de 20%, cresceram 15% desde que abriu essa loja lá. Ele está feliz da vida. Ele não investiu um absurdo, ele iria entrar em dívida, tudo isso, e continua lá. E falou, cara, foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, tem que fazer um estudo, tá? Jean? Não é simples. Não pode ser preconceituoso, né, Dani? Não pode de jeito nenhum. Você já percebeu na equipe ou alguns comportamentos que você não teve, que você conseguiu venda? Como é que foi isso? Já, né? Por exemplo, teve alguns casos aí. Um deles foi, eu estava na fábrica, um dia de semana, estava todo mundo lá, tinha mais vendedores, parou um senhor com um carro até humilde na época, e de onde a gente trabalhava, a gente conseguia enxergar a parte de baixo, né, da rua ali. E aí, chinelão... E ninguém quis atender. Vou perder tempo com esse cara aí, não tem daquele dinheiro. jeitão. Eu desci, eu falei, não, claro que eu vou atender. A hora que a menina falou com o primeiro, eu vi que o primeiro, eu já fui. Aí fui atender ele, conversamos e tal. Na hora, francamente, assim, eu até falei, coitado, né, o cara não tem muita ideia do que está fazendo, mas ele pediu para eu ir até a cidade dele. Quando eu cheguei na cidade, uma cidade aqui próximo, ele me mostrou o prédio, pediu para eu dar sugestões, inclusive de área externa, de fachada, tudo. Indiquei um outro amigo nosso e montei o projeto, apresentei. Ele ainda falou para mim, eu quero o melhor material que você tem. Aí Não me venha com economia, não. Ele ia dar de presente para a filha, comprou, pagou à vista, bonitinho. Eu até mostrei isso numa reunião de vendas para o pessoal também ter um pouquinho mais desse lado, né? Hoje eu acho que na fábrica não tem mais esse problema, não tem mesmo. E um outro caso foi numa feira, fim de feira, ia ter um churrasco lá. Todo mundo cansado. Todo mundo preocupado com o churrasco, entrou um casal e a moça estava bem assim, vestida normal, era um sábado até o evento. E ela estava bem... Tranquila, tô em casa. Já tô com o jogo ganho já. Sim. Meu irmão, sexta-feira, filho. Todo mundo, até eu dei risada no dia, porque foi cada um para um lado, assim, né? E eu falei, não, vamos lá, vamos atender. Comecei a conversar. Ela arrancou um cartão e falou para mim, olha, segunda-feira eu preciso de você lá na companhia. Era um pessoal do Pão de Açúcar. E na segunda-feira eu fui na companhia, na quarta eu já estava vendendo as lojas. Meu Deus do céu, você falou Então, com a senhora Pão de Açúcar. São casos que você tem que estar atento, entendeu? Eu sempre brinco lá na... Ou seja, todo caso é caso. Todo caso é caso. Eu brinco que todo evento que a turma está desanimada, eu falo, gente, calma que não acabou o evento. E o maluco, que eu sou 100% se mude, sabia? Eu sou essa pessoa que vai estar mal vestida, não hoje, inclusive hoje, Pavim Confecções. @Pavim Confecções. Mas eu sou essa pessoa quando eu tô de loja. Meu irmão, normalmente já não arrumo o cabelo. Quando de sábado e domingo, o quê? A diferença é que realmente não sou a pessoa. O vendedor não vai tirar nada. Eu não sou Pão de Açúcar. Essa é a diferença. Eu vou chegar e eu vou realmente só tirar tempo mesmo. Mas se a pessoa tá... Mas não é só tirar tempo não, Jean. De verdade, eu enxergo isso como amanhã você vai precisar de alguma coisa, você vai falar, pô, aquele cara o cara vai lembrar, exato. Pode ser. Eu vou lá. Sim, é a porta de entrada, né? Sim. A gente nunca esquece quando a gente é bem atendido. Não esquece mesmo. E quando é mal, então...
Não esquece mesmo. Quando você é mal atendido, além de não esquecer, você não- fala pra todo mundo, né? Eu divulgo. Exatamente. Eu divulgo. Devo divulgar aqui de novo? Que é só aquela vez, não? Ah, Jean, Então, cada um, divulga aí. Não, tá tudo bem. Não vou falar mal de formigas pequenas. Não. Ai, meu Deus do céu. Mas eu queria entender, já que você entrou nesse assunto, Pois não. o porquê. Porque falar por falar, né, tem que ter um motivo. Atendimento ruim, perde meu café fica 1 hora esfriando. Uma vez, eu te falei isso já, né? Que eu perguntei, falei assim, amigo, quando eu pedi meu café, você já trabalhava aqui? E o cara ficou Ficou chateado ali. Ficou chateado. É. Não, mas lá é complicado. Mas- Dani, já deixou de ir em algum lugar porque foi mal atendido, um vendedor ruim? Já deixou? Com certeza. Restaurante? Que Desde tipo de- restaurante até loja e de você é o carro. tipo do cliente que vai explicar o porquê não vai mais? Ou simplesmente você deixa de ir e aí eles que descubram? Não, hoje não. Há um tempo atrás o Google é o salvador, né? Eu vou lá e Dá aquela toda vez cartadinha. me ligam. Verdade. A maioria eu tive esse, mas infelizmente eu não consegui voltar. Tá. Tá. Bruna, você já deixou de ir em algum lugar? Já. Não sou Já te aquela perderam que como vou, cliente? Sim, não sou aquela que vai sair falando, não. Falando para a pessoa, né? Para o estabelecimento. Mas não volto. E sou aquela também que às vezes paga até mais caro por ser bem atendida. Ah, sim, sempre. Então, às vezes tem a mesma mercadoria ali. Tipo, a outra é bem mais barata, a outra é mais caro, mas eu fui melhor atendida onde é mais caro. Marketing da vida real aqui. Quer falar um lugar que você volta com gosto, um lugar que você não gosta, se você quiser. Nossa, não me vem nenhum. Não, em mente Dani, alguma coisa que você gosta muito, alguma coisa que você fala, ó, isso aqui eu recomendo mesmo, porque os caras são bons. Nossa, Que você tem, lembra, mas, assim? mas Restaurante. rápido assim. Onde você almoça é americana? Sai daqui, ó. Eu almoço É na que o Dani fábrica. é complicado isso pra ele. Em Que eu São fiquei Paulo, sabendo fim de que tem semana. um excelente almoço naquela fábrica lá, não? Tem, Sim. tem. Ó, lembrei de uma coisa, então, já que você falou de quando você almoça. Um lugar que, assim, penso... Eu já fui em vários outros que são da mesma categoria, vamos dizer assim, e eu sempre falo, pô, por que eu não fui naquele? Você É o repete? Tutano. Nunca fui, menina. Ah, Tutano é bom. Nossa, nenhum supera ele. Já fui para Aí. Piracicaba e falei, ele devia ter ficado no Tutano. E algum que você não volta? Não lembra? Ou não quer falar? Não lembro o nome, pra ser Um de sincera. Piracicaba. Não, até que esse é meio termo. É. É que não bate. Não que seja ruim os outros, mas não bate a qualidade. É aquela questão que sempre bate o arrependimento. Sabe? Por que você não foi lá? Você já sabia que era bom. Fala você aí, você quer Então, Então, menina, não tô... onde você vai? Uma coisa que eu não gosto, esses dias eu fui em um, eu não quero falar nome, não sei, não... Fala aí do que é. Mas... E agora? Não, pedimos um almoço e aí a minha amiga chamou, né, a garçonete, viu? Você não pode trazer um pouquinho mais de queijo ralado? Que ela pediu uma massa. Eu trago, mas eu preciso cobrar mais por isso. Eu achei aquilo tão chato, tão deselegante. Em Americana? Em você Americana. E Meu aí, Deus porque eu do acho céu. assim, já coloca no custo, sabe? Porque, obviamente, não é pelo preço, não sei quanto que foi ali, 5, 6 reais. E veio um negocinho, eu achei aquilo, sabe, uma economia tão... Foi tão chato aquilo ali. E aí eu lembro que foi com a Marina, uma amiga minha que eu fui, eu falei, não dá vontade de voltar. E olha que eu vim aqui sempre. Ela falou, para de pegar ranço, assim, das coisas, do lugar. o Eu falei, gente, zucchini não é era ranço. assim, gente. Aí eu falo, gente, não é ranço, mas assim, né? E é uma franquia. E eu falei pra Opa, moça, não é zucchini, falei, então. jura? Pô, você não quer falar o nome da franquia? Quero café. E Nem combina, porque toda vez que eu vou lá, é gostoso o ambiente e tal, mas aquilo, e olha a discrepância, né? Eu fui lá ainda, tirei foto pra fazer um post sobre, pra falar que eles tiveram uma puta sacada, que é, se você almoçar lá, você ganha um cafezinho. Sim. Que é super legal. Quantos lugares você vai que você tem que pagar o seu expresso na saída e ele você ganha. Então, quanta gente, eu acho, né, que vai pra lá só por causa desse brindezinho. Eu achei super legal a sacada deles. E aí me fazem isso. Eu falei, ia postar agora, não vou mais. Não, sabe o que eu acho? Porque, Assim, poxa vida. Não dá pra baixar o sarrafo. O sarrafo não volta. Aí eu vejo assim, quem são meus concorrentes? Bate pronto, espoleto. Espoleto, se eu for lá, eu vou comer 200 torradas e ela vai colocar queijo pra mim 70 Porque vezes. já tá ali no custo, entendeu? O que é ali? É muito pequeno isso. Quantas pessoas pedem pra colocar queijo de novo? Pois é. É muito pequeno, entendeu? Dá mais trabalho lançar. Fala, vai. Mas vai. verdade. Não. E assim, a culpa obviamente não é da menina, ela foi treinada pra aquilo. E aí eu falei, você jura? Vai cobrar mesmo? Foi chata. Foi chata não, enfim. Aí ela falou, mas é que a franquia, se eu não fizer isso,
a gente leva bronca. Ah, eu quero que você... Aí eu só falei, franquia. bom. Não, desculpa, Mas assim, chato, né? E eu tenho outros lugares pra falar, mas deixa eu vou falando um por Desnecessário, episódio, né? vai. Vou falando um por episódio. Um de cada vez. Fala um bom aí, só pra não dizer que não falamos as flores. Falar um bom... Cara, eu adoro o Abbraccio de Campinas. Adoro o Abbraccio lá. Quando você entra, eles já falam, bem-vindo à experiência Abbraccio. Eu gosto bastante da vibe de lá. E até um quadro que eu e o Jean queremos lançar aqui, né? Sim. Que pra gente entender o porquê as pessoas voltam nos lugares, que às vezes pode ser umas coisas tão tontas, porque eu gosto do cheiro de lá. Né? Então a gente quer perguntar para as pessoas por que você volta no Tutano? Por que é tão bom assim? Porque eu nunca pedi alguma coisa lá que eu falasse, esse não é bom. Sabe? Te surpreende? Tudo sempre me surpreende. Eu confio. Eu confio que o que eu experimentar o preço é vai ser justo bom. pelo Sim. que vem, o atendimento é bom. Sim. Você não passa estresse. É diferente de gostoso você ir isso, num né? restaurante e... será que é bom? E daí chega aquela decepção. Odeio me sentir decepcionada. Certo. Com Como é que- comida. Com comida é Eu sou sacanagem. taurina. Isso é forte mesmo, isso é forte. Comida é sacanagem. Vamos voltar pra gente poder voltar. encerrar. Bom, vamos encerrando, então. Para o encerramento, preparamos um novo quadro que chama Viralizou, ou Viral, ou ainda estamos definindo o nome desse quadro. Viralizou. Viralizou, pode ser. E o que viralizou essa semana? Essa semana temos a trend no Instagram, que é 10 coisas aleatórias. Note que eu estou dando uma ênfase no aleatório, que eu não gosto. E por que estou dando essa ênfase na palavra aleatório? Porque eu vi muita gente falando assim, 10 coisas aleatórias que eu não gosto. Passar fome. Eu falei, nossa, é mesmo. Injustiça. Eu falei, uia só. Eu juro por Deus, Camila, teve uma que eu tive vontade de gritar, que era assim, maltrato com os animais. Eu falei, nossa, que aleatório. Porque quem gosta já Gente, morreu, né? Quem gosta já, né? A Luísa Mel louca lá. E aí, pensando Jean, mas uma nisso... curiosidade aqui, você lembra de alguns dos seus? 10 coisas aleatórias que eu não gosto? Tem porque eu lembro de um que eu falei, O meu? limpar atrás do joelho, né? Tomar Lavar como é que é? atrás do Lavar joelho. atrás do joelho. Mas que eu não lembro. Tipo, Tá. quando você toma banho, você esfrega atrás do joelho? Não sei também, acho que não. Pois eu é, deixo tá a vendo? água ali, né? E aí, Vai. sempre quando eu Tem que lembro... ser eu muito falo... criativo, né? Pra Não, lembrar Jean, dessas né, coisas. gente? Não, sempre quando eu lembro, eu falo assim, ai, que droga, coisa assim. Deixa eu falar né, um que eu joelho. coloquei, que houve uma identificação gigantesca. Shopping Dom Pedro. Eu coloquei. Foi você que... Eu Alguém, comentei. muitas Eu super pessoas, me identifiquei com os da muitas Camila. pessoas, nossa, eu também. Muita gente. Shopping Dom Pedro é segunda-feira à noite e terça-noite. Muita no máximo. gente, Depois- gente. E a gente podia fazer um episódio só disso, saber o porquê sim e o porquê não. E a Camila postou um que eu teve muita raiva. Ela falou assim, lugares lotados e sem lugar pra sentar. Eu falei, minha amada, quem é que gosta? Gente, jovens. Não tem. Os jovens gostam. Ó, estão as raves aí, ó. E Gosta sim. E eu não gosto também de azeitona no sanduíche. E eu só Que queria, fique queria deixar claro. Então, e eu até gosto de azeitona, Mas não no sanduíche. Claro. Não, porque daí fica um sanduíche de azeitona. Aí não faz Rouba o sentido. gosto, né? Rouba o Rouba gosto. o gosto. Mas vai, volta. Dito isso, eu quero saber de vocês 5 coisas Aleatórias que vocês não gostam na hora no universo vendas. Pode Vamos ser falar assim. ao vender, pode ser Pode de ser vendedor. vendedor, Se pode tivesse ser- essa trendezinha lá. Não vou falar 5 de uma vez, não, porque eu não vou lembrar. A gente vai te ajudando, vai. Eu vou falar Vai. e vou passar pro Daniel, aí se eu lembrar, eu Vai, falo. vai. Tá. Mas, principal é vendedor que nem te conhece, entrou na loja e te chama de amiga. Vendedor do... Ai, Eu miga. pego ranço. Que miga. Pego ranço. Tá. Meu, você Querida, não é minha amiga. amor. Não, pergunta meu nome, me chama pelo nome. Tá. Não gosto. Daniel. Eu de verdade, assim, eu sou vendedor, a Bruna também, mas aquele cara, aquela mulher que chega pra você e não desiste, sabe aquela coisa chata? Que te empurra. Eu acho que você precisa ter um momento para decidir, tá? Então eu aprendi muito isso. Respira, deixa a pessoa respirar também. Se ela quiser, ela vai comprar de você. Se ela não quiser, infelizmente. Agora não adianta empurrar e daqui a pouco a mulher voltar ou o cara voltar e falar, não quero mais. Devolve meu dinheiro. Cancela. Então Sim. isso eu acho insuportável. Tá. Poxa, era isso. Na que eu goela tava abaixo ali. Juro, eu pensei em duas e ela falou a minha. Mas é isso, vendedor que fica empurrando, né? Que a gente falou tanto de entender a necessidade da pessoa. E às vezes a pessoa só quer vender e não quer tratar a necessidade ali. Isso é muito chato. Eu acho que isso, inclusive, que desqualifica muito do nosso trabalho também. Não, aí é né? fato isso mesmo. Aquela roupa que não ficou boa, é nítida, ai, ficou linda. Você fala, gente, como? Em que planeta? Né? Não vai rolar. O que mais, Dani? Outra coisa que eu não gosto, isso já é do meu lado, tá? Quem tá comigo.
Você ir fazer uma venda e o que aconteceu lá na empresa esses anos atrás, que foi analisar a pessoa pela aparência. Tá? Isso, aí vou perder o Isso, tempo. para mim, é um negócio insuportável. Não gosto mesmo. Gente, nem fale. Aquele não vendedor, aceito. a lá... Como que é o filme? Uma Linda Mulher, né? Olhar, a pessoa olha assim pra baixo. Gente, você vai fazer o que aqui na minha loja? Isso é chato. E aí tem o Isso é outro chato. lado também. O Muito cliente que se acha superior e coloca, Nossa. tipo assim, o vendedor lá no chão. Tipo, não tenho paciência. Concordo. Tem esse lado Trata também. mal, né? Sim, aquele que acha que é o dono do mundo. Acho que tem também... Posso dar o meu também? Pô, O mas meu como não palpite? pode? Claro. Claro que pode. Aquele Pode. vendedor... É seu? Aquele vendedor que vende com o bolso dele. Se ele acha caro ou barato, ele vai falar: nossa, mas isso aqui tá barato. Ou isso aqui... Nossa, mas isso aqui não, isso aqui é caro. Gente, é caro pra ele. Né? Você sabe se a pessoa ali... Não Tem sabe o que é condição, barato, não. caro pra ela. Sim. Né? O caro e barato é muito relativo. Né? Acho que também tem isso. A pessoa que vende com o bolso dela. Não é disso que estamos falando. Quem mais, Jean? Quem mais, Dani? Bruna? Uma situação que eu também não gosto é quando você vai fazer a venda ou você vai comprar e o cara vem dar palpite na sua condição de pagamento. Você não sabe o que o cliente quer. Se ele quer parcelar, às vezes o cara quer comprar e não tem dinheiro, ele vai parcelar. Então o direito é dele, se ele quer pagar juros, o que ele quer fazer. Eu não tenho que me meter, eu tenho que dar as melhores opções. Tá, ó, eu consigo isso. E aí é ele que decide. Mas tem cara chato. Você vai pagar juros disso, ele te constrange, né? Você ia levar por um gosto pessoal é e que eu não tenho leva. escolha, eu não tenho agora, eu preciso pagar juros disso. O problema é meu. Né? Tá? Se eu quero, eu vou levar. Não tenho que ficar discutindo com ele. Eu confesso que eu sou um vendedor medíocre, mas eu sou um comprador muito ruim. Muito ruim. Eu dou muito trabalho. Camila me viu comprando recentemente os equipamentos lá em São Paulo. E chegou uma hora que eu olhei pra Camila, a Camila tava assim, ó. Pelo amor de Deus. Vende pra ele, pelo amor de Deus, eu só preciso. Passa meu cartão. 3 horas em pé aqui, ó. Tá vendo? Não tem lugar pra sentar, entendeu? Eu sou muito difícil. Então, eu queria Dá fazer trabalho, aqui, dá trabalho. Um dia comprando uma farmácia, meu querido, 90 dias? Não tem problema. Não tem problema. Só que eu acho que assim, tem que levar direitinho e entender o que ele quer. Exato. Ajudá-lo, né? Acho que Sim. entender, Jean, por que tá tão indeciso? Eu que sou tá super acontecendo? indecisa também pra comprar. Porque onde que eu posso... O que tá faltando pra você decidir? Né? Pensando junto, acho que a gente consegue melhor. Com certeza. E aí, Bru? Satisfeito com a sua lista de coisas aleatórias de vendedor? Sim. A Eu tenho... Bruna é boazinha. Então, Bruna, meu coração não é boazinha. peludo igual o de vocês. Então, Então, vou te colocar aqui agora, encerrando, em definitivo, nosso show de hoje. Nosso show de hoje. Esse menino é maravilhoso. Nosso Pô, show. isso é um show, viu? Isso é um show. Ao Isso é um vivo? show. Não, ao vivo não. Ao vivo não é ao vivo. É, Mas tá quase, Quase. né? sem cortes, gente. Tá, Sem cortes. Em algum momento, pense nisso, em algum momento já foi ao vivo, entendeu? É verdade. Agora, por exemplo. Tá Pois certo. Tá certo. O instante é uma ilusão. Meu Deus, vai. O que você gostaria que tivesse lhe dito há muito tempo atrás sobre a sua profissão hoje? Nossa. Vai pensando Sim. aí. Acho que não só sobre profissão, né? Mas que ia te ajudar hoje a ser a Bruna em algum sentido melhor aí. Eu acho que é buscar conhecimento, né? ET Bilu. Uma referência de internet, desculpa. E principalmente no que a gente já falou bastante aqui na questão de cuidado emocional. Porque eu acho que quando a gente está bem com o emocional, a gente passa pelos obstáculos e continua em busca do nosso objetivo, né? Então, a gente tem que ter um foco, né? Saber aonde você quer chegar, a visão de futuro que eu já falei, né? E saber que vai ter desafio, sim, como em qualquer profissão, como em qualquer negócio, né? Mas quem sabe, quando você sabe o que você deseja, né? Você está disposto a passar por cima dos desafios que virão também. Mas por isso a importância de você se cuidar, né? Cuidar de si e continuar, né? Ter a resiliência aí para chegar no objetivo. Já pensou em desistir, Bru? Sim. Já. Sim. No começo eu achava que não era para mim. É que depois que as coisas... O desafio inicial, acho que todo mundo tem. Ninguém... não tem como pular a fase. Né? É desafiador para todo mundo no começo, né? Até você pegar
o ritmo, entender, né? Criar uma disciplina, né? Porque eu acho que o trabalho de vendas é muito a questão de disciplina. Porque como eu não tenho um chefe, né, me cobrando por resultados, às vezes a gente se sabota muito. Então, eu comecei a ter meus melhores resultados quando eu entendi que eu precisava ter essa disciplina no meu dia a dia para fazer as coisas acontecerem. E continuar, né? Independente do desafio. Dan, o que você gostaria que tivessem lhe dito? Isso eu não preciso, não tenho nada assim a mais, que já falaram logo no começo. Eu ouvi muito que eu estava fazendo uma burrada na vida, entendeu? De ir para isso, ouvi de umas pessoas também falando muito bem, vai que você tem jeito. Mas então eu acho que essa gasolina, né, eu tomei lá atrás. Tá? Eu acho que a única coisa que eu gostaria é de voltar um pouquinho atrás, né, e ter o pensamento que eu tenho hoje. Isso é uma coisa que todo mundo fala, mas é a única coisa que eu gostaria, de lá atrás ter um pouquinho mais de, vamos falar assim, não é nem inteligência, mas um pensamento, avaliar as coisas com mais calma. Que lá atrás você vem que nem um trator, né, passando por cima de tudo. Aí hoje eu acho que eu viria do mesmo jeito, mas de vez em quando eu frearia um pouquinho. E eu acredito que a gestão de tempo também, né, Dani? Que você fala muito. Isso é porque eu conheço o Dani, né? Mas ele fala que se ele tivesse antes aprendido mais a fazer a gestão de tempo melhor, você seria mais feliz, né? Com certeza absoluta, né? E eu falo que uma outra coisa que eu enxergo muito é que hoje, depois de tanto tempo, você começa a ter algumas, vamos falar assim, algumas carências de força, para correria, para viajar. Eu fazia Rio, fazia BH, saía às 3 da manhã de casa, chegava 1 hora de volta. Fazia um bate-volta e no dia seguinte estava trabalhando. Hoje, falar real que eu não aguento, não. Eu preciso ir dormir e voltar. Então, por isso que eu falo, chega um momento da nossa vida que hoje a gente começa a trazer pessoas, né? Para te ajudar, para fazer o negócio acontecer melhor. A gente vê que não dá para fazer sozinho. Sim. E agora, começando com você, qual que é a sua missão pessoal? Eu tenho uma vontade, assim, futuramente, até por causa do próprio jiu-jitsu, de trazer alguma coisa assim para melhorar a vida dos outros. Eu gosto muito disso, tá? Não falo para você que eu sou o melhor cara para isso, eu não faço muita coisa por isso, mas o que eu posso fazer, eu faço. Mas é uma coisa que... Mas de abrir algum negócio, Não, de poder ajudar, tá? Dar aula, ensinar a pessoa a fazer alguma coisa, montar alguma coisa para colocar pessoas para trabalhar. Eu não consegui definir ainda, tá? Eu não posso demorar muito, que eu também já estou com... Mas é uma coisa que eu tenho. Isso é um lado pessoal meu. E aí, Bru, qual que é a sua missão pessoal? Desenvolver pessoas, sem dúvidas. Eu encontrei a Merkei como ferramenta para conseguir chegar a mais pessoas, né? E eu tenho uma paixão assim maior por desenvolver mulheres. Então, porque assim, eu amo a história das mulheres, eu amo entender a história de vida dela, os desafios que ela passa, que ela passou. Então, para mim é muito gratificante quando eu vejo na Merkei, parece que elas entram uma rosinha, uma rosa fechada, sabe? A nova consultora é uma rosa fechada que desabrocha, né, com o tempo de empresa. Então, isso para mim é muito gratificante. É ver o desenvolvimento pessoal daquela consultora e profissional. Então, isso é a minha missão de vida. Em qualquer lugar que eu for, vai ser essa questão de desenvolver pessoas. É que hoje eu tenho essa ferramenta que tem muito mais, né? Eu consigo unir muito mais coisas além dessa questão de desenvolver pessoas numa empresa que, de fato... Juntou o útil ao agradável. Exatamente, aí, né? preenche o meu coração. Incrível. Ai, gente, tô muito feliz, viu? Meu Deus! Essa entrevista dupla. Vamos encerrar, então. Inclusive, eu perguntei lá e vocês vão responder. Quero começar a ser um consultor Mary Kay. O que eu faço? Então, a Mary Kay, ela é como se fosse uma franquia, né? Se eu for comprar uma franquia de cosméticos, quanto que eu vou pagar, né? Para ter uma franquia? Sei lá, vou chutar aí, R$500 mil eu compro uma franquia? Não faço ideia, mas tá. Então, no mínimo isso, eu imagino. Sim. Fora que vai demorar muito tempo para te dar um resultado, um retorno financeiro, porque é muito investimento, não só do valor da franquia, mas o investimento físico e tudo mais. A Mary Kay é uma franquia de uma multinacional americana, né, com cosméticos importados, onde eu não tenho esse custo, né, de exorbitante. Ponto, de estoque. Exatamente. Eu não tenho o custo de ter uma loja,
né? Eu sou uma loja que vai até a cliente, mas eu tenho que ter um investimento inicial, mínimo. Falo aí de coisa de R$400 que pode ser dividido em 3 vezes. Tá. Então, isso uma Tá. consultora já Possível. consegue, e para ter mais 100% de lucratividade, tá? Então, esse custo que ela vai ter, na verdade, é o investimento dos produtos que ela vai vender, para ter lucro ali já de imediato. Então, tudo vai da forma como você encara. Então, encare que você está abrindo uma loja. Você vai abrir uma loja vazia ou uma loja com mercadoria, né? Se você vai numa loja e você vê que a loja está vazia, te interessa em comprar ali? Não. Não, né? Então, você tem que ter a visão também daquela cliente, né? Da sua cliente. Como que ela vai ver o seu negócio? Se você não acreditar no seu negócio, como que a sua cliente vai acreditar? Né? Então, você precisa aí investir nos produtos, mesmo que seja esse investimento aí mínimo inicial. Procura a Bruna para fazer isso. Isso, Instagram lá, Bruna Rosalém com Olha lá, ó. Acompanha lá. É legal até porque dá pra você sentir... Eu gosto muito da questão de, mais do que divulgar o meu WhatsApp, divulgar o meu Instagram, porque a pessoa vê ali, né? O meu estilo de vida, os resultados. Então, eu compartilho ali muito do que é a rotina, a minha rotina de trabalho. E isso passa, acho que, uma confiança maior. Sim, isso é muito legal. pra A quem Bruna, não a Bruna sabe, no Instagram né, como é que muito legal, muito inspiradora. Ela realmente empodera ali. Aquele dia que você tá mais pra baixo, você fala... Ai, olha como ela tá falando, eu também vou. Né? É gostoso isso. Eu achei um pouco tóxica, porque eu vi ela fazendo uns exercícios lá que eu não consigo fazer. Mas aí você pode se inspirar. Tá? É tudo a maneira como você vê, É tá isso que eu vendo? tô falando. Eu, assim, eu tentei, eu machuquei o ombro e agora tem uma Aí é leve. aquela questão, a gente entra naquela questão da inveja, né? Quando a pessoa... Tá vendo? ela critica. Pegou pesado. Inveja. Pegou pesado. Tá vendo? Ó, tudo com uma maneira como você vê. Dê liberdade. Como que é? Dê tudo menos Dê liberdade. dinheiro pras pessoas, mas não dê liberdade. Não dê intimidade. Você pretende presentear a gente? Não? O que você quer, Jean? O que tem aí? Vamos lá. Uma máscara Nós facial. somos abertos. Como que a gente poderia fazer? Vai, vamos pensar juntos agora, porque você não me deu tempo de pensar nisso. Eu não sei. Quem entrar em contato com você, o que você pode oferecer? Ó, uma análise facial gratuita Pronto. com a idade da pele. Vamos Isso é lá? Para incrível. todo mundo que entrar, falar que viu aqui no podcast. Manda lá inbox no Instagram. Uma análise facial é uma ferramenta da Mary Kay fantástica. A gente acabou não falando disso. Mas, rapidinho. Tá bom. A Mary Kay, antes de pandemia, só trabalhava com demonstração. A gente não sabia outra forma de vender sem ser demonstrar. E veio a pandemia, a gente teve que se reinventar, né? E aí entrou muito no online. E a Mary Kay criou um aplicativo onde ela é exclusivo da Mary Kay, onde ela, através da foto da pessoa, ela faz uma análise em 6 dimensões. Mas não pode ter filtro. Sem filtro, sem maquiagem, numa luz natural, né? Tem todas as especificações lá. Ela vai fazer essa análise em 6 dimensões, identificar o que precisa ser melhorado na sua pele e dar a idade da pele. Nossa, eu queria ter Olha, feito meu isso Deus ontem, do cara. céu, A senhor. gente pode Com a fazer isso Camila. hoje, a gente não tem filtro. Pois é. Sim, podemos fazer. Mas todas, então. Todas que ouvirem, vai lá no meu inbox, que vai lá. ganhar essa... Legal. Olha, não foi nada combinado, viu, gente? Muito que bem. Tive que pensar rápido. Não foi não. E aí, Dana, quero começar a vender com o Daniel. O que eu faço, hein? Então, a gente precisa conversar mais detalhes, não é como da Bruna, né? Da Mary Kay, mas a gente manda mensagem lá, LinkedIn, que é o que eu mais uso, que é o Daniel Nakamura, e a gente bate um papo, montando Legal. parcerias aí, vendo o que Brabo. é Jean, possível. agora eu vou falar outra coisa. Desculpa, Dani, te Não, cortei. não, só Bonita isso, que só é isso, só possível. Não, Desenrolar só e isso ver o que que é pode, possível. que pode acontecer. Ah. Então, quero trabalhar com a Bruna, quero trabalhar, né, com o Dani, quero montar uma farmácia, quero comprar a Mary Kay, quero fazer um podcast, Jean. Aí chegou o nosso momento. E aí agora chegou o nosso Agora momento. a gente brilha. Então brilha bonito, vai. Você que quer ter o seu podcast, gostou desse formato aqui, fala, pô, que legal. Entenda que um podcast ele pode impulsionar a sua imagem pessoal, profissional e também os seus negócios. Podcast é para isso. Podcast, Camila, saiba você, que é a mídia que cresce 20% ao Ao ano. ano, menina, ao fiquei sabendo ano. disso. Ao ano. Tem muita oportunidade Vem aí. crescendo. Então tem muita coisa que pode ser feita ainda. Isso aqui é um formato, o MesaCast, onde a gente reúne pessoas e bate um papo. Mas pode ser um documental, pode ser um podcast de ficção, De lançamento de de produto. lançamento, de tudo tudo. dá. E estamos aqui dispostos, disponíveis para colocar a sua ideia, tirar a sua ideia do papel e colocar ela no mundo dos podcasts e videocasts. Sim. Para isso, contem com a gente. Eu sou o Jean Pérez em todas as redes sociais. A Camila é? Cadal Médico Pois nas é. redes sociais. Muito que bem, estamos lá. Esse aqui é o marketing da vida real. No Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. YouTube.
Hã? Como que é? Sim, marketing da vida real, Marketing da vida sempre. real, sempre. Isso mesmo. Tá vendo? Isso aqui é unidade de comunicação, é impressionante. Então, vamos bater um papo. A gente tem muita coisa que queremos. Minha missão pessoal é partilhar histórias. Então, é para isso que todo dia, quando eu acordo, eu falo assim: gostaria de falar alguma coisa legal hoje. Estou muito satisfeito com essa mesa, porque hoje. Eu com também, certeza, gente. Que delícia não receber vocês, era- viu? Obrigada já mesmo. Cumpri com louvor a minha missão. pessoal. A Estou minha muito- missão, estou exatamente. fantástico. Muito É feliz. uma honra estar aqui com vocês. E ó, vou falar de novo. No anterior, a gente já comentou, né, do Sim. desafio técnico que nós tivemos. E eu falei, né, da lei da atração, porque eu desejei estar aqui com vocês, né? E aí veio o convite da Camila, sem ela saber desse meu desejo. E Palavra Tem Poder, parte 2. Porque ela eu falei na outra vez que eu gostaria de voltar. Quer vir pra É mesa. mesmo, Voltou, ela né? falou. Gente, me Falei. chama de novo. Me chama ela de falou. novo. E hoje Não ela achei falou. que fosse tão rápido, Pois mas... é. estamos- E hoje ela falou que ela quer fazer parte da mesa sempre. Então, sempre. já tá- profetizei. Tamo aí, já tamo tá, aí. já tá com o hosts aí. Exatamente. Inclusive, Gente. daqui a pouco tem outro. Se você quiser ficar, Hoje à tarde tem mas, outra, a gente já fica aí. agradeço, aproveito para agradecer aí o convite, o Dani também por tanta troca, aprendi muito com Duplou você aí muito, né? nesse tempo. Foi muito viu? legal. E muito obrigada Obrigada a todos a aí gente pelo convite. que agradece. Também só agradecer, né? Foi muito bom conhecendo a Bruna, o Jean, que eu não conhecia, só a Cá, que eu já conheço há um bom tempo. E vou pedir desculpa pra galera aí, que quem tá assistindo vai ver que eu não paro quieto, né? É uma situação que eu não fico quieto um segundo mesmo, tá? Desculpa, mas muito novo. é o famoso TDAH. A gente precisa se mexer. Precisamos falar Então é sobre isso. Precisamos falar sobre isso. Mas tudo bem. entregamos, Gente, amiga. entregamos tudo. Tudo, menino. Ai, foi que ótimo, orgulho. viu? Nossa, tá geladinha, hein, menina? tô. É o ar. O ar a gente fica um pouquinho nervoso, Você né? fica ainda? Porque, fica. porque a gente tá entrevistando Mesmo? pessoas, né? Eu acho. Eu fico também. E... Mas na comunicação, uma vez me falaram que quando a gente perde esse frio na barriga, você Perdeu pode tudo. mudar de Você profissão. Eu perdeu acho tudo. também, gente. E assim, isso é novo pra gente, é um formato novo, né? E eu gostaria que esse formato cada vez mais fosse colaborativo, né? Então, se você tiver dúvida, se você tiver um lugar que você sempre volta e você quer trazer essa pessoa para cá, conhece gente interessante para a gente conversar, né? Troca aí uma ideia com a gente, faça parte disso aqui. É da vida real mesmo, né? A gente teve problema técnico, a gente fica nervoso sim, Fica. a gente erra às vezes, a gente Esquece que vai acerta às falar. vezes, esquece que vai falar. Porque eu acho que, né, o mais real, e é isso que é a minha missão também, né, fazer com que as pessoas entendam que elas podem prosperar através da comunicação, né, ver que né, quanta gente, a gente vai para uma pastelaria, vai para uma quitanda, os caras têm boas sacadas, como a gente tem que aprender com essas pessoas, né? Então trazer esse pessoal aqui também. Vamos falar de marketing, vamos falar de comunicação, vamos falar de coisa boa da vida, enfim. Só Vamos fazer comer um pãozinho amizade. vamos comer um pãozinho com ovo antes, que a barriga Tô tá com fome dando também. uma agarrada. Bora, Vamos. bora. Muito obrigado a todo mundo. Paulinho, muito obrigado. Paulinho, obrigado. Paulinho, Valeu, aguentando a Paulinho. gente. Beijo. Beijo, gente. Valeu, gente.